As provações de Apolo, o oráculo oculto parte 4, final. Esse vídeo vai do capítulo 31 ao 39, último vídeo do livro, o oráculo oculto. Se inscrevam no canal. Capítulo 31. Ei, escute as árvores, elas sabem o que rola, elas sabem tudo. A determinação de Meg podia estar oscilando, mas a de Pêssego, não? Quando hesitei em seguir a ordem de minha mestre, o espírito dos grãos mostrou os dentes e sibilou Pêssego, como se isso fosse uma nova técnica de tortura. Tudo bem, concordei, com a voz amarga. A verdade era que eu não tinha escolha. Sentia a ordem de Meg penetrando em meus músculos, me obrigando a obedecer. Eu me virei para os carvalhos fundidos e coloquei as mãos nos troncos. Não senti qualquer poder oracular. Não ouvi vozes, só um silêncio pesado e teimoso. A única mensagem que as árvores pareciam emitir era: vão embora. Eu me virei para Meg e disse: se fizermos isso, Nero vai destruir o bosque. Não vai, não? Ele precisa destruir. Nero não consegue controlar Dodona. O poder do bosque é antigo demais. E ele não pode deixar mais ninguém usá-lo. Meg encostou as mãos nas árvores, logo abaixo das minhas. Concentre-se. Abra o portão. Por favor. Você não vai querer enfurecer o besta. Ela disse isso baixinho, novamente se referindo ao besta como se ele fosse alguém que eu ainda não conhecia, um bicho-papão escondido debaixo da cama, não um homem de terno roxo a alguns metros de distância. Seria impossível me recusar a executar a ordem de Meg, mas talvez devesse ter protestado com mais vigor. Meg poderia ter recuado se eu a desafiasse. Mas aí, Nero ou Pêssego ou os germânicos teriam me matado. Tenho que confessar. Eu estava com medo de morrer. Com um medo corajoso, nobre e lindo, verdade. Mas com medo mesmo assim. Fechei os olhos. Senti a resistência implacável das árvores, a desconfiança que sentiam de estrangeiros. Sabia que, se abrisse o portão à força, o bosque podia ser destruído. Mesmo assim, me esforcei ao máximo e procurei a voz da profecia, atraindo-a para mim. Pensei em Rhea, a rainha dos titãs, que plantou esse bosque. Apesar de ser filha de Gaia e Urano, apesar de ter sido casada com o rei canibal Cronos, Rhea conseguiu cultivar sabedoria e gentileza. Ela deu à luz uma linhagem nova e melhor de imortais, modéstia à parte. Ela representava o melhor dos tempos antigos. Tudo bem, Rhea se afastou do mundo e abriu um estúdio de cerâmica em Woodstock, mas ainda se preocupava com Dodona. Ela me enviou aqui para abrir o bosque, compartilhar do poder dele. Ela não era o tipo de deusa que acreditava em portões fechados e placas de não entre. Comecei a cantarolar delicadamente Tislandes e Orland. Os troncos ficaram quentes debaixo dos meus dedos. As raízes das árvores tremerão. Olhei para Meg. Ela estava super concentrada, apoiada nos troncos como se tentando derrubá-los. Tudo nela era familiar, o cabelo curto desgrenhado, os óculos de gatinha que brilhavam, o nariz escorrendo, as cutículas roídas e o leve cheiro de torta de maçã. Mas eu não a conhecia de verdade, não mesmo. Era enteada do psicopata imortal do Nero. Fazia parte do lar imperial. O que isso significava? Visualizei os membros da família soprano de togas roxas, ao redor da mesa de jantar, com Nero na cabeceira fumando um charuto. Ter imaginação vívida é uma maldição terrível. Infelizmente para o bosque, Meg também era filha de Deméter. As árvores reagirão ao poder dela. Os carvalhos gêmeos rugirão. Os troncos começaram a se mover. Eu queria parar, mas acabei sendo tragado pelo momento. O bosque parecia estar usando meu poder agora. Minhas mãos estavam grudadas nas árvores. O portão se abriu mais, afastando meus braços com ele. Por um momento apavorante, achei que as árvores continuariam se movendo e arrancariam meus membros. Então, elas pararam. As raízes pararam. O tronco esfriou e me soltou. Eu cambaleei para trás, exausto. Meg ficou parada, imóvel, diante da passagem recém-aberta. Do outro lado havia, bem, mais árvores. Apesar do frio do inverno, os carvalhos jovens se erguiam altos e verdes, crescendo em círculos concêntricos ao redor de um carvalho um pouco maior no meio. Cobrindo o chão, os frutos das árvores brilhavam com uma luz âmbar suave. Ao redor do bosque havia um muro de árvores ainda mais incríveis do que as da antecâmara. Acima, outro domo de galhos entrelaçados protegia o local de invasores aéreos. Antes que eu pudesse preveni-la, Meg entrou no bosque. As vozes explodirão. Imagine 40 pistolas de pregos disparando no seu cérebro de todas as direções ao mesmo tempo. As palavras não faziam sentido, mas atacaram minha sanidade, impedindo que eu pensasse em qualquer coisa. Cobri os ouvidos. O barulho só ficou mais alto e mais persistente. Atordoado, Pêssego enfiou as unhas na terra, tentando enterrar a cabeça. Vince e Gary se contorciam no chão. Até os semideuses inconscientes se debaterão e gemerão nas estacas. Nero recuou, com a mão levantada como se para bloquear uma luz intensa.
Meg, controle as vozes. Agora. Meg não pareceu incomodada pelo barulho, mas estava perplexa. Elas estão dizendo alguma coisa. Meg balançou as mãos no ar, puxando fios invisíveis para desemaranhar o pandemônio. Estão agitadas. Não consigo. Espere. De repente, as vozes se calaram, como se já tivessem dito tudo o que precisavam dizer. Meg se virou para Nero com os olhos arregalados. É verdade. As árvores me disseram que você deseja queimá-las. Os germânicos grunhiram, parcialmente conscientes no chão. Nero se recuperou com mais rapidez. Ele levantou o dedo, repreendendo, orientando. Me escute, Meg. Eu esperava que o bosque pudesse ser útil, mas está óbvio que está quebrado e confuso. Você não pode acreditar no que ele diz. É a criação de uma rainha titã senil. O bosque tem que ser destruído. É o único jeito, Meg. Você entende isso, não entende? Ele chutou Gary para que virasse para cima e lhe mexeu nas pochetes do guarda-costas. Então se levantou, triunfante, segurando uma caixa de fósforos. Depois do incêndio, prometo que vamos reconstruir tudo, disse ele. Vai ser glorioso. Meg olhou para ele como se pela primeira vez estivesse reparando na barba horrível no pescoço. Do que você está falando? Ele vai queimar Long Island, expliquei. Depois, vai transformar em seu domínio particular, como fez com Roma. Nero riu, furioso. Long Island é uma droga mesmo. Ninguém vai sentir falta. Meu novo complexo imperial vai se estender de Manhattan a Montauk, o maior palácio já construído. Vamos ter rios e lagos particulares e 160 quilômetros de propriedade à beira-mar, com jardins tão grandes que vão ter CEP próprio. Vou construir para cada pessoa do meu lar um arranha-céu particular. Ah, Meg, imagine as festas que vamos dar na nossa nova Domus Áurea. A verdade pesava demais, e fez os joelhos de Meg cederem. Você não pode fazer isso. A voz dela tremeu. O bosque, eu sou filha de Deméter. Você é minha filha, corrigiu Nero. E me preocupo profundamente com você. E é por isso que você precisa sair da frente. Rápido. Ele encostou um fósforo na superfície da caixa. Assim que eu acender essas estacas, nossas tochas humanas vão gerar uma onda de fogo direto por aquela entrada. Nada vai conseguir detê-la. A floresta toda vai pegar fogo. Por favor. Gritou Meg. Venha, minha querida. Nero franziu mais a testa. Apolo não tem mais utilidade para nós. Você não quer despertar o besta, quer? Ele acendeu o fósforo e andou na direção da estaca mais próxima, onde meu filho Austin estava. Capítulo 32. Só o Village People para proteger a mente y.mca sim. Ah, essa parte é difícil de contar. Sou um ótimo contador de histórias. Tenho um instinto infalível para o drama. Quero contar o que devia ter acontecido, que avancei gritando não, e saltei como um acrobata, jogando o fósforo aceso longe, depois segui com uma série de movimentos de Kung Fu supervelozes, quebrei a cabeça de Nero e acabei com os guarda-costas dele antes que pudessem reagir. Ah, sim. Isso teria sido perfeito. Mas a verdade me compeli. Maldita verdade. Na realidade, eu balbuciei alguma coisa como não, bobão. Talvez tenha sacudido meu lenço verde e amarelo com a esperança de que sua magia destruísse meus inimigos. O verdadeiro herói foi Pêssego. O Carpus deve ter sentido os sentimentos sinceros de Meg, ou talvez só não gostasse da ideia de botar fogo em florestas. Ele saltou sobre o braço de Nero, dando seu grito de guerra. Adivinhe, Pêssego, comeu o fósforo aceso na mão do imperador e caiu a uns poucos metros, limpando a língua e gritando. Cante. Cante. Eu concluí que devia ser quente no dialeto das frutas deciduas. A cena teria sido engraçada, não fosse o fato de os germânicos estarem de pé agora, os 5 semideuses e um deus do geyser continuarem amarrados a postes inflamáveis e Nero ainda estar com uma caixa de fósforos na mão. O imperador olhou para a mão vazia. Meg. A voz dele estava gelada como um picolé. Qual é o significado disso? Pêssego, venha cá. A voz de Meg estava tensa de medo. O Carpus se aproximou dela. Sibilou para mim, para Nero e para os germânicos. Meg inspirou com dificuldade, se enchendo de coragem. Nero. Pêssego está certo? Você não pode queimar essas pessoas vivas. Nero suspirou. Olhou para os guarda-costas em busca de apoio moral, mas os germânicos ainda pareciam atordoados. Estavam batendo nas têmporas como se tentassem tirar água do ouvido. Meg, começou o imperador, estou me esforçando para manter o besta longe. Por que você não me ajuda? Sei que é uma boa garota. Eu não teria permitido que andasse sozinha por Manhattan, bancando a menina de rua, se não soubesse que você seria capaz de se cuidar. Mas ser branda com nossos inimigos não é uma virtude. Você é minha enteada. Qualquer um desses semideuses mataria você sem hesitar se tivesse a chance. Meg, falei.
Você conheceu o acampamento meio-sangue. Sabe que isso não é verdade. Ela me observou com inquietação. Mesmo que fosse verdade. Ela se virou para Nero. Você disse para eu nunca me rebaixar ao nível dos meus inimigos. É mesmo. O tom de Nero era áspero como uma corda gasta. Nós somos melhores. Mais fortes. Construiremos um novo mundo glorioso. Mas essas árvores ininteligíveis estão no nosso caminho, Meg. Como qualquer erva daninha invasiva, elas precisam queimar. E o único jeito de fazer isso é com uma verdadeira conflagração, chamas atiçadas por sangue. Vamos fazer isso juntos sem envolver o besta, certo? Finalmente, na minha cabeça, algo estalou. Eu me lembrei de como meu pai me punia séculos atrás, quando eu era um jovem deus aprendendo as regras do Olimpo. Zeus dizia, não vai irritar meu raio, garoto. Como se o raio tomasse decisões próprias, como se Zeus não tivesse nada a ver com as punições que infligia a mim. Não me culpe, sugeria o tom dele. Foi o raio que queimou todas as moléculas do seu corpo. Muitos anos depois, quando matei os ciclopes que criaram os raios de Zeus, não foi uma decisão impensada. Eu sempre odiei aqueles raios. Era mais fácil do que odiar meu pai. Nero usava o mesmo tom quando se referia a si mesmo como besta. Ele falava da raiva e da crueldade como se fossem forças fora do seu controle. Se tivesse um ataque de fúria. Bem, ele ia culpar Meg. A percepção me enojou. Meg foi criada para ver o padrasto gentil Nero e o apavorante besta como duas pessoas diferentes. Eu entendia agora por que ela preferia passar o tempo nos becos de Nova York. Entendia por que seu humor mudava tão rápido, indo de dar estrelas por aí ao silêncio total em questão de segundos. Ela nunca sabia o que podia libertar o besta. Meg olhou para mim. Seus lábios tremerão. Queria uma saída, algum argumento eloquente que acalmasse o padrasto e permitisse que ela seguisse sua consciência. Mas eu não era mais um deus cheio de lábia. Não conseguiria superar um orador como Nero. E não faria o jogo de culpa do besta. Então, decidi seguir o estilo de Meg, que sempre era breve e ia direto ao ponto. Ele é mau, concluí. Você é boa. Meg, você tem que fazer sua própria escolha. Percebi que não era isso que Meg queria ouvir. Ela comprimiu os lábios. Encolheu os ombros como se estivesse se preparando para tomar uma vacina de sarampo, uma coisa dolorosa, mas necessária. Então, colocou a mão na cabeça encaracolada do Carpus. Pêssego, disse ela baixinho, mas firme, pegue a caixa de fósforos. O Carpus agiu na mesma hora. Nero mal teve tempo de piscar antes que Pêssego arrancasse a caixa da mão dele e voltasse para o lado de Meg. Os germânicos prepararam as lanças. Nero ergueu a mão para impedi-los. Lançou um olhar para Meg que talvez fosse de coração partido, se ele tivesse coração. Estou vendo que você não estava pronta para essa tarefa, minha querida, disse ele. É culpa minha. Vince, Gary, detenham Meg, mas não a machuquem. Isso pode esperar até chegarmos em casa. Ele deu de ombros com expressão de lamento. Quanto a Apolo e o demôniozinho das frutas, eles vão ter que ser queimados. Não, sussurrou Meg. E então, a plenos pulmões, ela gritou, não? E o bosque de Dodona gritou com ela. A explosão foi tão poderosa que derrubou Nero e os guardas. Pêssego berrou e bateu a cabeça no chão. Mas dessa vez eu estava preparado. Quando o coral das árvores de romper os tímpanos foi aumentando, ancorei minha mente na melodia mais chiclete que consegui imaginar. Cantarolei Y.MCA, eu me apresentava como Village People com minha fantasia de operário até que o cacique indígena e eu começamos a discutir por causa de... Deixa pra lá. Isso não é importante. Meg. Tirei o sino de vento do bolso e o joguei para ela. Coloque isso na árvore do meio. YMCA. Concentre a energia do bosque. YMCA. Eu não sabia se ela conseguia me ouvir. Meg levantou o sino e o viu balançar e tocar, transformando o coral das árvores em um discurso coerente, a felicidade se aproxima. A descida do sol, o verso final. Quer saber quais são os pratos do dia? O rosto de Meg foi tomado pela surpresa. Ela se virou para o bosque e passou correndo pelo portão. Pêssego engatinhou atrás dela, balançando a cabeça. Eu queria segui-la, mas não podia deixar Nero e os guardas sozinhos com 6 reféns. Ainda cantarolando Y.MCA, andei na direção deles. As árvores gritavam mais alto do que nunca, mas Nero conseguiu ficar de joelhos. Ele tirou algo do bolso do casaco, um frasco, e jogou o líquido no chão à sua frente. Eu duvidava que fosse boa coisa, mas tinha preocupações mais imediatas. Vince e Gary estavam se levantando. Vince me atacou com a lança. Eu estava com muita raiva, ao ponto do descuido. Segurei a ponta da lança e a empurrei, acertando o queixo de Vince. Ele caiu, atordoado, e eu agarrei sua couraça. Ele tinha facilmente o dobro do meu tamanho. Eu não liguei. Levantei-o no ar.
Meus braços vibravam de força. Eu me sentia invencível e poderoso, como um deus devia se sentir. Não fazia ideia de por que meus poderes tinham voltado, mas decidi que não era o momento de questionar minha boa sorte. Girei Vince como um disco e o joguei para o alto com tanta força que ele fez um buraco de formato germânico na copa das árvores e disparou para longe. Pontos para a Guarda Imperial por ter idiotas corajosos. Apesar da minha exibição de força, Gary me atacou. Com uma das mãos, eu quebrei a lança dele. Com a outra, dei um soco através do escudo e acertei seu peito com força suficiente para derrubar um rinoceronte. Ele desabou no chão. Eu encarei Nero. Já conseguia sentir minha força se esvaindo. Meus músculos estavam voltando à flacidez mortal patética. Eu só esperava ter tempo suficiente para arrancar a cabeça de Nero e enfiá-la dentro do terno roxo. O imperador rosnou. Você é um tolo, Apolo. Sempre se concentra na coisa errada. Ele olhou para o Rolex. Minha equipe de demolição vai chegar a qualquer minuto. Quando o acampamento meio-sangue for destruído, vou transformá-lo no meu jardim. Enquanto isso, você vai estar aqui, apagando o fogo. Do bolso do colete, ele tirou um isqueiro prateado. Era típico de Nero guardar várias formas de criar fogo ao alcance da mão. Olhei para as faixas brilhantes de óleo que ele derramou no chão. Fogo grego, claro. Não? Exclamei. Nero sorriu. Adeus, Apolo. Só faltam 11 olimpianos agora. E largou o isqueiro. Asterisco, asterisco, asterisco. Não tive o prazer de arrancar a cabeça de Nero. Se eu poderia tê-lo impedido de fugir. Talvez. Mas as chamas ardiam entre nós, queimando grama e ossos, raízes de árvore e a própria terra. O fogaréu era forte demais para ser apagado pisoteando, isso se o fogo grego pudesse ser pisoteado, e estava avançando com voracidade na direção dos 6 reféns amarrados. Deixei Nero ir. De algum modo, ele fez Gary se levantar e arrastou o germânico Grog na direção do formigueiro. Enquanto isso, eu corri até as estacas. A mais próxima era a de Austin. Passei os braços ao redor da base e puxei, ignorando completamente as técnicas adequadas de levantamento de peso. Meus músculos se repuxaram. Meus olhos saltaram com esforço. Consegui levantar a estaca o bastante para derrubá-la para trás. Austin se mexeu e gemeu. Eu o arrastei, com casulo e tudo, para o outro lado da clareira, o mais longe possível do fogo. Eu o teria levado para o bosque de Dodona, mas tinha a sensação de que não estaria fazendo bem algum a ele se o carregasse para uma clareira sem saída cheia de vozes insanas, no caminho direto das chamas. Voltei correndo para as estacas. Repeti o processo, soltei Kyla, depois Paulie, o deus do geyser, depois os outros. Quando levei Miranda Gardiner até um local seguro, o fogo tinha se espalhado em uma onda vermelha furiosa, a centímetros do portão do bosque. Minha força divina acabara. Meg e Pêssego não estavam por perto. Eu ganhei alguns minutos para os reféns, mas o fogo acabaria consumindo todos nós. Caí de joelhos e chorei. Socorro! Olhei para as árvores sombrias, emaranhadas e agourentas. Eu não esperava ajuda. Não estava nem acostumado a pedir ajuda. Eu era Apolo. Os mortais pediam ajuda a mim. Sim, algumas vezes mandei semideuses executarem tarefas triviais em meu nome, como iniciar guerras ou buscar itens mágicos em coves de monstros, mas esses pedidos não contavam. Não consigo fazer isso sozinho. Imaginei o rosto de Daphne flutuando embaixo do tronco de uma árvore e depois de outra. Em pouco tempo, o bosque pegaria fogo. Eu não podia salvar as árvores, assim como não podia salvar Meg, os semideuses perdidos ou a mim mesmo. Eu lamento tanto. Por favor, me perdoem. Minha cabeça devia estar girando pela inalação de fumaça. Comecei a ter alucinações. As formas cintilantes das dríades surgiram das árvores, uma legião de Daphnes usando vestidos verdes. As expressões delas eram de melancolia, como se soubessem que iam morrer, mas avançaram na direção do fogo mesmo assim. Elas levantaram os braços, e a terra entrou em erupção aos pés delas. Uma torrente de lama caiu nas chamas. As dríades absorveram o calor do fogo no próprio corpo. A pele delas ficou preta. Os rostos endureceram e racharam. Assim que as últimas chamas morreram, as dríades viraram cinzas. Eu queria poder me juntar a elas. Queria chorar, mas o fogo evaporou toda a umidade dos meus dutos lacrimais. Eu não pedi tantos sacrifícios. Não esperava por eles. Eu me sentia vazio, culpado e envergonhado. E então, me ocorreu quantas vezes eu pedi sacrifícios, quantos heróis mandei para a morte. Por acaso eles eram menos nobres e corajosos do que essas dríades? Mas não senti remorso quando os mandei em missões mortais. Eu os usei e descartei, destruí suas vidas para construir minha glória. Eu era tão monstruoso quanto Nero. Uma brisa soprou pela clareira, um vento quente nada próprio da estação, que levantou as cinzas e as carregou pela copa das árvores até o céu.
Só depois que a brisa acalmou eu percebi que devia ter sido o vento oeste, meu antigo rival, me oferecendo consolo. Ele soprou os restos e levou as dríades para sua próxima e bela encarnação. Depois de tantos séculos, Zéfiro aceitou meu pedido de desculpas. Descobri que ainda possuía lágrimas, afinal. Atrás de mim, alguém gemeu. Onde estou? Austin havia acordado. Engatinhei até ele, agora chorando de alívio, e beijei seu rosto. Meu filho lindo. Ele olhou para mim, confuso. As trancinhas estavam salpicadas de cinzas como geada em um campo. Acho que ele demorou um tempo para entender por que estava sendo paparicado por um garoto sujo e meio doido cheio de acne. Ah, certo. Apolo. Ele tentou se mexer. Mas que diabo? Por que estou enrolado em ataduras fedidas? Que tal você me soltar? Comecei a rir histericamente, o que duvidava que ajudaria a tranquilizar Austin. Tentei arrancar as amarras, mas sem sucesso. Então, me lembrei da lança quebrada de Gary. Peguei a ponta e passei vários minutos soltando Austin. Quando estava livre, ele cambaleou um pouco, tentando fazer o sangue voltar a circular nos membros. Ele observou a cena, a floresta fumegante e os outros prisioneiros. O bosque de Dodona tinha cessado o coral insano de gritos. Quando isso aconteceu? Uma luz âmbar radiante agora brilhava no portão. O que está acontecendo? Perguntou Austin. E onde é que está meu saxofone? Perguntas sensatas exigiam respostas sensatas. Eu só sabia dizer que Meg MC Caffrey ainda estava explorando o bosque, e não gostei do fato de as árvores terem ficado em silêncio. Olhei para meus braços mortais fracos. Perguntei-me por que vivenciei uma onda repentina de força divina quando estava enfrentando os germânicos. Minhas emoções deflagraram isso. Seria o primeiro sinal dos meus poderes voltando de vez. Ou Zeus estava de brincadeira comigo de novo, me dando um gostinho do meu antigo poder antes de arrancá-lo novamente. Lembra como era, garoto? Pois então, você não vai ter mais. Eu desejava poder convocar aquela força mais uma vez, mas teria que me virar. Entreguei a lança quebrada a Austin. Liberte os outros. Já volto. Ele ficou me olhando, incrédulo. Você vai entrar ali. É seguro? Duvido muito, respondi. E corri na direção do oráculo. Capítulo 33. Abandono dói, nada nele é doce, nada não me deixe jamais. As árvores estavam usando as vozes interiores. Quando passei pelo portão, percebi que ainda balbuciavam, soltando frases sem sentido como sonâmbulos em uma festa. Olhei para o bosque. Nenhum sinal de Meg. Chamei o nome dela. As árvores falaram ainda mais alto, me deixando cada vez mais entorpecido. Eu me apoiei no carvalho mais próximo. Cuidado aí, cara, disse a árvore. Segui em frente e ouvi as árvores entoando versos, como se estivessem brincando de rimar. Azuis as cavernas são. Acerte a coloração. Para o oeste, queimando. Páginas virando. Indiana. Madura é a banana. A felicidade vem de repente. Baratas e serpentes. Nada fazia sentido, mas cada verso carregava o peso de uma profecia. Senti como se dezenas de declarações importantes, cada uma vital para a minha sobrevivência, estivessem sendo misturadas, colocadas em um revólver e disparadas na minha cara. Que imagem poderosa! Vou ter que usar em um haikai. Meg? Chamei de novo. Nenhuma resposta. O bosque não parecia ser muito grande. Por que ela não me ouvia? Por que eu não a via? Segui em frente, cantarolando um tom perfeito de lá em uma frequência de 440 Hz para me manter concentrado. Ao passar pelo segundo círculo de árvores, os carvalhos ficaram mais falantes. Ei, amigão, tem uma moeda? Perguntou um. Outro tentou me contar uma piada sobre um pinguim e uma freira que foram a uma lanchonete. Um terceiro carvalho recitava um infomercial para um colega, na tentativa de vender um processador de alimentos. E você não vai acreditar na qualidade da massa que ele faz. Uau! Disse a outra árvore. Ele faz massas também. Linguine fresco em minutos. Anunciou o carvalho vendedor com entusiasmo. Não entendi por que um carvalho ia querer linguine, mas continuei andando. Mais um minuto ali e eu acabaria comprando o processador de alimentos por 3 parcelas de apenas $39,99, e minha sanidade se perderia para sempre. Finalmente, cheguei ao centro do bosque. Do outro lado, no maior carvalho, Meg estava de costas para o tronco, com os olhos bem fechados. Ainda segurava o sino de vento, mas o objeto parecia esquecido em sua mão. Os cilindros de metal se moveram sem emitir som, encostados no vestido. Aos pés dela, Pêssego se balançava para a frente e para trás, rindo. Maçã. Pêssego. Manga. Pêssego. Toquei no ombro dela. Meg. Ela se encolheu. Olhou para mim como se eu fosse uma ilusão de ótica inteligente. Os olhos tremiam de medo.
Não vou aguentar, disse ela. Não vou aguentar. As vozes estavam dominando Meg. Era como se 100 estações de rádio estivessem tocando ao mesmo tempo, dividindo meu cérebro à força em canais diferentes. Era terrível, mas eu pelo menos estava acostumado com profecias. Meg, por outro lado, era filha de Deméter. As árvores gostavam dela. Estavam todas tentando contar coisas para a menina, lutando por sua atenção. Em pouco tempo, destruiriam por completo sua mente. O sino de vento, falei. Pendure na árvore. Apontei para o galho mais baixo, bem acima de nós. Eu não conseguiria alcançá-lo sozinho, mas, se levantasse Meg. Meg recuou, balançando a cabeça. As vozes de Dodona eram tão caóticas que eu não sabia se ela tinha me ouvido. Se tinha, não entendeu ou não confiou em mim. Precisei deixar meu ressentimento de lado. Ok, Meg era enteada de Nero. Foi enviada para me atrair até ali, e nossa amizade toda era uma mentira. Ela não tinha direito de não confiar em mim, mas eu não podia deixar que a amargura me dominasse. Se eu a culpasse pela forma como Nero distorceu as emoções dela, eu não seria melhor do que o besta. Além do mais, não era porque ela mentiu sobre ser minha amiga que eu não era amigo dela. Ela estava em perigo. Eu não deixaria que se perdesse na loucura das piadas de Pinguim do Bosque. Eu me agachei e entrelacei os dedos para servir de apoio. Por favor, pedi. À minha esquerda, Pêssego rolou de costas e gritou, Linguine. Pêssego. Meg fez uma careta. Vi em seus olhos que ela havia decidido cooperar comigo, não por confiar em mim, mas porque Pêssego estava sofrendo. E eu achando que meu coração não podia ser mais pisoteado. Ser traído era uma coisa. Ser considerado menos importante do que um espírito das frutas de fralda era bem diferente. Mesmo assim, fiquei firme quando Meg apoiou o pé esquerdo na minha mão. Com toda a força que me restava, eu a levantei. Ela pisou nos meus ombros e apoiou um dos pés na minha cabeça. Nota mental, colocar uma etiqueta no meu couro cabeludo com o aviso não subir no último degrau. Com as costas apoiadas no carvalho, eu sentia as vozes do bosque subindo pelo tronco e vibrando na casca. A árvore central parecia ser uma grande antena parabólica, captando todas as falas desconexas. Meus joelhos estavam quase cedendo. As solas dos tênis de Meg esmagavam minha testa. O Lá 440 Hz que eu estava cantarolando logo murchou para sol sustenido. Finalmente, Meg amarrou o sino de vento no galho. Ela pulou no exato momento em que minhas pernas falharam, e nós dois acabamos esparramados no chão. O sino de vento balançou e tocou, captando notas no vento e transformando dissonância em acordes. O bosque ficou em silêncio, como se as árvores estivessem ouvindo e pensando: ah, que lindo! E então, o chão tremeu. O carvalho central chacoalhou com tanta força que choveram bolotas. Meg se levantou. Aproximou-se da árvore e encostou no tronco. Fale, ordenou ela. Uma única voz soou do sino de vento, como uma líder de torcida gritando em um megafone. Houve um deus, Apolo era chamado. Entrou em uma caverna azul acompanhado. Ele e mais 2 montados. No cuspidor de fogo alado. A morte e loucura forçado. O sino de vento parou. O bosque mergulhou na calmaria, como se satisfeito com a sentença de morte que me dera. Asterisco, asterisco, asterisco. Ah, que horror! Eu aceitaria um soneto sem problemas. Uma quadra teria sido motivo de comemoração. Mas apenas as profecias mais mortais são passadas na forma de limerick. Olhei para o sino de vento, torcendo para que falasse de novo e se corrigisse. Ops, foi mal. Essa profecia era para outro Apolo. Mas não tive tanta sorte. Recebi um pronunciamento pior do que 1000 propagandas de máquinas de fazer massa. Pêssego se levantou. Balançou a cabeça e sibilou para o carvalho, o que expressou meus sentimentos com perfeição. Ele abraçou a perna de Meg como se a garota fosse a única coisa que o impedisse de desaparecer por completo. A cena seria quase fofa, não fossem as presas e os olhos brilhantes do Carpus. Meg me olhou com cautela. As lentes dos óculos estavam rachadas. Aquela profecia, disse ela. Você entendeu? Engoli em seco um monte de fuligem. Talvez. Parte dela. Nós precisamos conversar com Raquel. Não existe mais nós. O tom de Meg soou tão acre quanto os gases vulcânicos de Delfos. Faça o que tiver que fazer. É minha última ordem. Isso me atingiu como uma lança enfiada até o queixo, como se já não bastasse ela ter mentido para mim e me traído. Meg, não dá. Foi impossível disfarçar o tremor na voz. Você reivindicou meus serviços. Até que minhas provações acabem. Eu liberto você? Não? Gritei. Eu não conseguia suportar a ideia de ser abandonado. Não de novo. Não por essa rainha do lixão desgrenhada de quem aprendi a gostar tanto. Você não pode acreditar em Nero agora, falei. Você ouviu os planos dele. Ele quer destruir a ilha toda.
Você viu o que ele tentou fazer com os reféns. Ele não teria queimado ninguém. Ele prometeu. Se segurou. Você viu. Aquele não era o besta. Minha caixa torácica parecia uma harpa com as cordas esticadas demais. Meg. Nero é o besta. Ele matou seu pai. Não? Nero é meu padrasto. Meu pai libertou o besta. Ele o deixou irritado. Meg. Pare. Ela tapou os ouvidos. Você não o conhece. Nero é bom para mim. Vou falar com ele. Vai ficar tudo bem. Seu estado de negação era tão completo, tão irracional, que vi que não havia como discutir. Ela me lembrou dolorosamente de mim mesmo quando caí na terra, de como me recusei a aceitar minha nova realidade. Sem a ajuda de Meg, eu teria morrido. Agora, os papéis estavam invertidos. Eu me aproximei dela, mas o rosnado de pêssego me fez parar. Meg recuou. Terminamos por aqui? Não, Meg, não mesmo falei. Estamos unidos, quer você goste ou não. Eu me dei conta de que, alguns dias antes, ela havia me dito a mesma coisa. Ela me lançou um último olhar pelas lentes rachadas. Eu teria dado qualquer coisa para ela ter feito uma careta nesse momento. Queria andar pelas ruas de Manhattan com ela dando estrelas nos cruzamentos. Senti falta de mancar com ela pelo labirinto, com nossas pernas amarradas. Eu teria aceitado uma boa guerra de lixo em um beco. Mas ela só se virou e saiu correndo, com pêssego logo atrás. Eles se dissolveram entre as árvores, como Daphne fizera muito tempo antes. Acima da minha cabeça, uma brisa fez o sino de vento tilintar. Daquela vez, nenhuma voz ecoou das árvores. Eu não sabia por quanto tempo Dodona ficaria em silêncio, mas não queria estar aqui se os carvalhos decidissem contar piadas de novo. Eu me virei e vi uma coisa estranha aos meus pés, uma flecha com cabo de carvalho e pena verde. Não devia haver flechas ali. Eu não levei nenhuma para o bosque. Mas estava tão atordoado que não dei importância a isso. Fiz o que qualquer arqueiro faria, peguei a flecha e a coloquei na minha aljava. Capítulo 34. Nada de Uber, algum táxi a caminho. Não? Eu vou com a mama. Austin havia soltado os outros prisioneiros. Eles pareciam ter sido mergulhados em uma tina de cola e pedaços de algodão, mas, fora isso, não estavam feridos. Elis Vakefeld andava de um lado para o outro com os punhos fechados, procurando alguma coisa para socar. Cecil Markovits, filho de Hermes, estava sentado no chão tentando limpar os tênis com um fêmur de cervo. Austin, que garoto versátil, tinha conseguido um cantil de água e estava lavando o fluido de fogo grego do rosto de Kayla. Miranda Gardiner, a conselheira-chefe do chalé de Deméter, ajoelhara-se no local onde as dríades se sacrificarão. Ela chorava em silêncio. O pálico Paulier flutuou até mim. Como seu companheiro, Pet, a parte inferior de seu corpo era feita de vapor. Da cintura para cima, ele parecia uma versão mais magra e maltratada do companheiro de Geyser. A pele de lama estava rachada como a margem de um rio seco. O rosto murchou, como se toda a umidade tivesse sido sugada dele. Ao ver quanto Nero o afetou, eu acrescentei alguns itens à lista mental que estava preparando, algumas formas de torturar um imperador nos campos de punição. Você me salvou, disse Paulier, impressionado. Arrasou. Ele me abraçou. O poder dele estava tão fraco que o calor do vapor não me matou, só abriu bem meus seios da face. Você devia ir para casa, falei. Pet está preocupado, e você precisa recuperar suas forças. Ah, cara. Paulier secou uma lágrima fumegante do rosto. Já estou indo. Mas, se você precisar de qualquer coisa, limpeza a vapor grátis, trabalho de relações públicas, massagem com lama, é só falar. Quando ele já se dissolvia em névoa, gritei. Paulier. Eu daria nota 10 por satisfação do cliente para a floresta do acampamento meio-sangue. Paulier abriu um sorriso de gratidão. Tentou me abraçar de novo, mas seu corpo já tinha virado 90% vapor. Só senti uma brisa úmida com cheiro de lama. E então, ele sumiu. Os 5 semideuses se reuniram ao meu redor. Miranda olhou para um ponto atrás de mim, para o bosque de Dodona. Seus olhos ainda estavam inchados pelo choro, mas ela tinha íris lindas, da cor de folhagem. Então as vozes que ouvi vindas daquele bosque. O lugar é mesmo um oráculo. Essas árvores podem nos dar profecias. Estremeci, pensando nos versos dos carvalhos. Talvez. Posso dar uma olhada. Não falei. Não enquanto não entendermos melhor esse bosque. Eu já havia perdido uma filha de Deméter hoje. Não pretendia perder outra. Não estou entendendo, resmungou Elis. Você é Apolo. Tipo, o Apolo. Infelizmente, sou. É uma longa história. Ah, deuses. Kayla observou a clareira. Pensei ter ouvido a voz de Meg mais cedo. Eu sonhei isso. Ela estava com você. Ela está bem.
Os outros olharam para mim, esperando uma explicação. As expressões eram tão frágeis e hesitantes que decidi que não podia fraquejar na frente deles. Ela está viva, consegui dizer. Mas teve que ir embora. O quê? Perguntou Kayla. Por quê? Nero, respondi. Ela foi atrás de Nero. Espere aí, interrompeu Austin. Quando você diz Nero? Fiz o melhor que pude para explicar como o imperador louco os capturou. Eles mereciam saber. Enquanto recontava a história, as palavras de Nero ficavam se repetindo na minha mente: minha equipe de demolição vai chegar aqui a qualquer minuto. Quando o acampamento Meio-Sangue for destruído, vou transformá-lo no meu jardim. Eu queria acreditar que aquilo era só conversa fiada. Nero sempre amou ameaças e declarações grandiosas. Diferente de mim, ele era um péssimo poeta. Usava linguagem floreada como se todas as frases formassem um buquê pungente de metáforas. Essa também é boa. Vou anotar. Porque ele ficava olhando para o relógio. E de que equipe de demolição estava falando? Tive um flashback do sonho do ônibus do sol caindo na direção de uma cabeça gigantesca feita de bronze. Senti que estava afundando de novo. O plano de Nero ficou horrivelmente claro. Depois de dividir os poucos semideuses que defendiam o acampamento, ele pretendia queimar o bosque. Mas isso era só parte do ataque. Ah, deuses, falei. O colosso. Os 5 semideuses se lhe mexeram, desconfortáveis. Que colosso? Perguntou Kayla. Você está falando do colosso de Rhodes? Não respondi. Do Colossus Nerones. Cecil coçou a cabeça. Do colosso neurótico. Elis Vaquefield riu com deboche. Você é um colosso neurótico, Markowitz. Apolo está falando da grande estátua de Nero que ficava em frente ao anfiteatro em Roma, não é? Infelizmente, sim, concordei. Enquanto estamos aqui, Nero vai tentar destruir o acampamento Meio-Sangue. E o colosso é a equipe de demolição. Miranda estremeceu. Você quer dizer que uma estátua gigantesca está prestes a pisotear o acampamento? Achei que o colosso tivesse sido destruído séculos atrás. Elis franziu a testa. Em teoria, a Atena Partenos também. Mas agora ela está no alto da colina Meio-Sangue. As expressões dos outros ficaram sombrias. Quando um filho de Ares faz uma observação válida, você sabe que a situação está séria. Falando em Atena. Austin tirou um pedaço de pano incendiário do ombro. A estátua não vai nos proteger. É para isso que ela está lá, certo? Ela vai tentar, especulei. Mas a Atena Partenos retira poder de seus seguidores. Quanto mais semideuses ela tiver sob seus cuidados, mais poderosa fica a magia dela. E agora? O acampamento está praticamente vazio, completou Miranda. Não só isso falei, mas a Atena Partenos tem 12 metros de altura. Se minha memória não falha, o colosso de Nero tinha mais do que o dobro disso. Elis resmungou. Então, as duas estátuas não estão na mesma categoria. É uma disputa desleal. Cecil Markowitz se impertigou um pouco. Pessoal, vocês sentiram isso? Achei que ele estivesse fazendo uma das pegadinhas de Hermes. Mas o chão tremeu de novo, bem de leve. De algum lugar ao longe ouvimos um som trovejante, como um navio de guerra roçando em um banco de areia. Por favor, me digam que isso foi um trovão, pediu Kayla. Elis inclinou a cabeça para prestar atenção. É uma máquina de guerra. Um autômato enorme está se aproximando pela margem, a meio quilômetro daqui. Temos que voltar para o acampamento agora. Ninguém questionou a avaliação de Elis. Acho que ele conseguia distinguir entre os sons de máquinas de guerra da mesma maneira que eu conseguia identificar um violino desafinado em uma sinfonia de Rachmaninoff. Os semideuses aceitaram o desafio. Apesar de terem sido recentemente amarrados, encharcados de fluidos inflamáveis e presos a estacas como tochas humanas, eles se reuniram e me olharam com determinação. Como vamos conseguir sair daqui? Perguntou Austin. Pelos túneis dos Mírmicos. Senti-me sufocado de repente, em parte porque tinha 5 pessoas olhando para mim como se eu soubesse o que fazer. Eu não sabia. Na verdade, se quer saber um segredo, nós deuses normalmente não sabemos. Quando nos pedem respostas, nós costumamos dizer alguma coisa no estilo de Reia, você vai ter que descobrir sozinho. Ou, a verdadeira sabedoria precisa ser conquistada. Mas eu achava que isso não funcionaria nessa situação. Além do mais, eu não estava com a mínima vontade de voltar para o formigueiro. Mesmo se conseguíssemos sair vivos de lá, perderíamos muito tempo. Depois, ainda teríamos que atravessar a floresta. Fiquei olhando para o buraco no formato de Vinci na copa das árvores. Acho que nenhum de vocês sabe voar, né? Eles balançaram a cabeça. Eu sei cozinhar, ofereceu Cecil. Elis deu um tapa no ombro dele. Olhei para o túnel dos Mírmicos. A solução veio como uma voz sussurrando no meu ouvido: você conhece alguém que sabe voar, idiota? Era uma ideia arriscada.
Por outro lado, lutar contra um autômato gigante também não era o plano de ação mais seguro. Acho que tive uma ideia, falei. Mas vou precisar da ajuda de vocês. Austin fechou os punhos. O que você precisar. Estamos prontos para lutar. Na verdade, não preciso que vocês lutem. Preciso que me ajudem a fazer um rap. Asterisco, asterisco, asterisco. Minha nova grande descoberta, os filhos de Hermes não sabem cantar. Nem de longe. Que o coraçãozinho cúmplice de Cecil Markowitz seja abençoado, ele se esforçou, mas ficava destruindo meu ritmo com as palmas fora de hora e terríveis sons de microfone. Depois de alguns testes, eu o rebaixei a dançarino. O trabalho dele se resumiu a balançar para a frente e para trás e chacoalhar as mãos, o que Cecil fez com o entusiasmo de um pastor. Os outros conseguiram me acompanhar. Eles ainda pareciam galinhas meio depenadas e altamente inflamáveis, mas cantaram com um pouco mais de ritmo. Comecei a cantar Mama, reforçado por um gole d'água e pastilha para a garganta do kit de Kayla. Que garota engenhosa! Quem leva pastilha para a garganta para uma corrida de 3 pernas da morte? Cantei diretamente na abertura do túnel dos Mírmicos, confiando na acústica para carregar minha mensagem. Nós não precisamos esperar muito. A terra começou a tremer sob nossos pés. Eu continuei cantando. Já tinha avisado aos meus companheiros para não pararem até a música terminar. Mesmo assim, quase perdi o ritmo quando o chão explodiu. Eu estava de olho na saída do túnel, mas Mama não usava túneis. Ela surgia onde queria, nesse caso, direto do chão, a uns 20 metros de nós, borrifando terra, grama e pedrinhas em todas as direções. Ela se aproximou, com as mandíbulas estalando e as asas zumbindo, os olhos pretos grudados em mim. O abdômen não estava mais inchado, então supus que ela já havia terminado de depositar a última ninhada de larvas de formigas assassinas. Eu esperava que isso quisesse dizer que estaria de bom humor, não faminta. Atrás dela, 2 soldados alados saíram da terra. Eu não estava esperando formigas extras. Falando sério, formigas extras não é um termo que a maioria das pessoas gostaria de ouvir. Elas ladearam a rainha, as antenas tremendo. Terminei minha ode, então me apoiei em um joelho e abri os braços, como tinha feito na última vez. Mama, falei, nós precisamos de carona. A minha lógica era a seguinte: mães estavam acostumadas a dar carona. Com milhares e milhares de filhotes, eu supus que a formiga rainha fosse a mãe mais dedicada de todas. Realmente, Mama me segurou com as mandíbulas e me jogou por cima da cabeça. Ao contrário do que os semideuses possam alegar, eu não me debati, nem gritei, nem caí de um jeito que tenha machucado minhas partes íntimas. Eu caí heroicamente, montado no pescoço da rainha, que não era mais largo do que as costas de um cavalo. Gritei para os meus camaradas: juntem-se a mim. É perfeitamente seguro. Por algum motivo, os semideuses hesitarão. As formigas, não? A rainha jogou Kayla atrás de mim. As formigas soldados seguiram a deixa de Mama e cada uma pegou 2 semideuses e os jogou a bordo. Os 3 mírmicos bateram as asas com um barulho parecido com o das hélices de um radiador. Kayla agarrou minha cintura. Isso é mesmo seguro? Gritou ela. Claro. Eu esperava estar certo. Talvez até mais do que a carruagem do sol. A carruagem do sol não quase destruiu o mundo uma vez. Bom, 2 vezes, respondi. 3, se você contar o dia que deixei Thalia Grace pilotar, mas... Deixa pra lá. Mama subiu em direção ao céu. Galhos retorcidos bloqueavam nosso caminho, mas a rainha não prestou atenção a eles, ou à tonelada de terra que atravessou. Se abaixem. Gritei. Nós nos encostamos na cabeça sólida de Mama enquanto ela passava pelas árvores, deixando 1000 farpas nas minhas costas. Era tão bom voar de novo que não me importei. Nós subimos acima do bosque e nos dirigimos para o leste. Por 2 ou 3 segundos, senti apenas alegria. E então, ouvi os gritos vindos do acampamento meio-sangue. Capítulo 35. Estátua desnuda ou um colosso neurótico? Cadê a cueca? Até meus dons sobrenaturais de descrição me fugiram naquela hora. Imagine como é se ver representado em uma estátua de bronze de 30 metros, uma réplica da sua magnificência brilhando sob a luz do fim da tarde. Agora, imagine que essa estátua ridiculamente linda está saindo do estreito de Long Island e subindo pela margem norte. Na mão, traz um leme de navio, uma lâmina do tamanho de um bombardeiro, presa em uma haste de 15 metros, que o Sr. Bonitão está levantando para esmigalhar o acampamento meio-sangue. Foi essa visão que nos recebeu quando chegamos voando da floresta. Como essa coisa está viva? Perguntou Kayla. O que Nero fez? Comprou online. A Triunvirato S.A. tem muitos recursos, expliquei. Eles tiveram séculos para se preparar. Quando reconstruíram a estátua, só precisaram enchê-la de magia, normalmente direcionando as forças vitais dos espíritos do vento ou da água. Não tenho certeza. Hefesto entende mais dessas coisas. E como matamos a criatura?
Estou trabalhando nisso. Por todo o vale, campistas gritavam e corriam para pegar suas armas. Nico e Will estavam se debatendo no lago, aparentemente depois de a canoa deles ter sido virada. Kirun galopava pelas dunas, atacando o colosso com suas flechas. Até para os meus padrões, Kirun era um excelente arqueiro. Ele mirou nas juntas e fendas, mas seus disparos não pareceram fazer nem cosquinha no autômato. Dezenas de flechas estavam presas às axilas e ao pescoço do colosso, como pelos descontrolados. Mais aljavas! Gritou Kirun. Rápido! Raquel Dari cambaleou para fora do arsenal levando umas 6 e, depressa, as entregou ao centauro. O colosso tentou usar o leme para esmagar o pavilhão de refeições, mas a lâmina se chocou contra a fronteira mágica do acampamento e soltou fagulhas, como se tivesse atingido metal. O SR. Bonitão deu mais um passo em terra firme, porém a barreira o empurrou de volta com a força de um túnel de vento. Na colina meio-sangue, uma aura prateada envolvia a Athena Parthenos. Eu não sabia se os semideuses podiam ver, mas de vez em quando um raio de luz ultravioleta era disparado do elmo de Athena, que funcionava como um holofote, acertando o peito do colosso e afastando o invasor. Ao lado dela, no pinheiro alto, o velocino de ouro brilhava com energia vibrante. O dragão Peleu sibilava e andava ao redor do tronco, pronto para defender seu território. Eram forças poderosas, mas não era preciso ser nenhum deus para saber que em breve elas falhariam. As barreiras defensivas do acampamento estavam preparadas para afastar um monstro qualquer ocasional, para confundir mortais e impedir que detectassem o vale e para fornecer uma linha rápida de defesa contra forças invasoras. Um gigante de bronze celestial criminalmente lindo de 30 metros era uma coisa bem diferente. Em pouco tempo o colosso romperia a barreira e destruiria tudo no caminho. Apolo. Kayla me cutucou. O que a gente vai fazer? Respirei fundo, mais uma vez com a percepção desagradável de que esperavam que eu tivesse respostas. Meu primeiro instinto foi pedir que um semideus experiente tomasse a frente. O fim de semana ainda não tinha chegado. Onde estava Percy Jackson? E aqueles pretores romanos Frank Zang e Reina Ramírez Arellano? Sim, eles se sairiam bem. Meu segundo instinto foi me virar para Meg MC Caffrey. Como me acostumei rápido com a presença irritante e estranhamente afável dela. Mas ela tinha ido embora. Sua ausência era um colosso pisoteando meu coração. Essa foi uma metáfora fácil de bolar, pois o colosso estava no momento pisoteando muitas coisas. As formigas soldados ao redor de Mama esperavam as ordens da rainha. Os semideuses me olharam, aflitos, com pedaços aleatórios de pano voando de seus corpos enquanto seguíamos pelos ares. Eu me inclinei para a frente e, com delicadeza, me dirigi a Mama. Sei que não posso pedir que você arrisque sua vida por nós. Mama zumbiu como se dissesse, você está certíssimo. Mas você poderia dar uma volta na cabeça da estátua. Pedi. Só o bastante para distraí-la. Depois, pode nos deixar na praia. Ela estalou as mandíbulas, em dúvida. Você é a melhor mãe do mundo, acrescentei, e está linda hoje. Essa tática sempre funcionava com Leto, e também funcionou com a Mama Formiga. Ela tremeu as antenas, talvez enviando um sinal de alta frequência para os soldados, e as 3 formigas viraram para a direita. Abaixo de nós, mais campistas entraram na batalha. Sherman Young prendera 2 Pegasus a uma carruagem e agora corria ao redor das pernas da estátua enquanto Julia e Alice jogavam dardos elétricos nos joelhos do colosso. Os disparos acertaram as juntas e descarregaram raios de luz azul, mas a estátua não deu a mínima. Enquanto isso, nos pés dela, Connor Stowe e Arley usavam lança-chamas idênticos para dar ao colosso o melhor serviço de derretimento de pés da área, enquanto as gêmeas de Nice cuidavam de uma catapulta, jogando rochas na virilha de bronze celestial do monumento. Malcolm Passe, um verdadeiro filho de Athena, estava coordenando os ataques de um posto de comando montado às pressas no gramado central. Ele e Nissa haviam espalhado mapas em uma mesa de jogo e estavam gritando coordenadas de alvos enquanto Chiara, Damien, Paulo e Billy corriam para montar balistas ao redor da lareira comunitária. Malcolm era um ótimo comandante, a não ser por um detalhe, na correria, ele se esqueceu de vestir a calça. A cueca vermelha causava uma impressão e tanto junto com a espada e a couraça. Mama mergulhou em direção ao colosso, fazendo com que meu estômago despencasse junto. Reservei um momento para apreciar as feições majestosas da estátua, a testa de metal envolta em uma coroa espinhenta que representava os raios de sol. O colosso deveria ser a representação de Nero como o deus Sol, mas o imperador teve a sabedoria de deixar o rosto mais parecido com o meu do que com o dele. Só a linha do nariz e a barba horrível no pescoço indicavam a feiura característica de Nero. Além do mais, eu mencionei que a estátua de 30 metros estava totalmente nua. Claro que estava. Os deuses quase sempre são retratados nus, porque somos seres sem defeitos. Porque alguém cobriria a perfeição. Mesmo assim, foi meio desconcertante ver meu eu peladão andando por aí, batendo com um leme de navio no acampamento meio sangue.
Quando nos aproximamos do colosso, gritei. Impostor! Eu sou o verdadeiro Apolo. Você é feio. Ah, querido leitor, você não sabe como foi difícil gritar essas palavras para meu próprio rosto lindo, mas eu realmente fiz isso. Para você ver como eu era corajoso. O colosso não gostou de ser insultado. Quando Mama e seus soldados se afastaram, a estátua levantou o leme para nos golpear. Você já colidiu com um bombardeiro. Tive um flashback repentino de Dresden, na Alemanha, em 1945, quando havia tantos aviões no céu que foi impossível encontrar uma pista segura no ar. O eixo da carruagem do Sol ficou desalinhado durante semanas depois disso. Percebi que as formigas não voavam rápido o suficiente para fugir do alcance do leme. Vi a catástrofe se aproximando em câmera lenta. No último segundo, gritei. Mergulhei. Nós mergulhamos com tudo. O leme passou de raspão nas asas das formigas, mas foi o bastante para nos arremessar em direção à praia. Asterisco, asterisco, asterisco. Fiquei agradecido pela areia macia. Comi um monte dela quando caímos. Por pura sorte, nenhum de nós morreu, mas Kayla e Austin tiveram que me ajudar a me levantar. Você está bem? Perguntou Austin. Estou, respondi. Temos que ir logo. O colosso olhou para nós, provavelmente tentando discernir se já estávamos agonizando e prestes a morrer ou se precisávamos de uma dor adicional. Eu queria chamar a atenção dele e consegui. Viva! Olhei para Mama e seus soldados, que estavam se sacudindo para tirar areia da carapaça. Obrigado. Agora se salvem. Voe. Não precisei falar duas vezes. Acho que as formigas têm um medo natural de humanoides enormes prestes a esmagá-las com um pé gigante. Mama e os guardas sumiram zumbindo no céu. Miranda olhou para eles. Eu nunca achei que diria isso sobre insetos, mas vou sentir falta deles. Ei! Gritou Nico de Angelo. Ele e Will subiram as dunas, ainda encharcados por causa do mergulho no lago de canoagem. Qual é o plano? Will parecia calmo, mas eu o conhecia bem o suficiente agora para saber que por dentro estava inquieto como um fio desencapado. Bum! A estátua virou na nossa direção. Mais um passo e estaria em cima de nós. Não tem uma válvula de controle no tornozelo dela? Perguntou Elis. Se conseguirmos abrir. Não falei. Você está pensando em Talos. Este não é Talos. Nico afastou o cabelo molhado da testa. Qual é nossa outra opção? De onde eu estava, tinha uma vista linda do nariz do colosso. As narinas eram seladas com bronze, acho que porque Nero não queria que seus detratores tentassem disparar flechas na cachola imperial. Eu dei um gritinho. Kayla segurou meu braço. Apolo, o que foi? Flechas entrando na cabeça do colosso. Ah, deuses, eu tive uma ideia que nunca, jamais funcionaria. No entanto, parecia melhor do que a outra opção, que era ser esmagado por um pé de bronze de 2 toneladas. Will, Kayla, Austin chamei, venham comigo. E Nico disse Nico. Tenho atestado médico. Tudo bem. Concordei. Elis, Cecil, Miranda, façam o que puderem para chamar a atenção do colosso. A sombra de um pé enorme escureceu a areia. Agora. Gritei. Se espalhem. Capítulo 36. Amo uma doença quando está na flecha certa. Boom. Tudo bem aí? Eles se espalharem foi a parte fácil. E os semideuses fizeram isso muito bem. Miranda, Cecil e Elis correram em direções diferentes, gritando insultos para o colosso e balançando os braços. Isso nos deu alguns segundos de folga quando corremos para as dunas, mas eu desconfiava de que o colosso logo iria atrás de mim. Afinal, eu era o alvo mais importante e atraente. Apontei para a carruagem de Sherman Young, que ainda estava rodeando as pernas da estátua em uma tentativa vã de eletrocutar seus joelhos. Precisamos confiscar aquela carruagem. Como? Perguntou Kayla. Eu estava prestes a admitir que não fazia ideia quando Nico de Angelo segurou a mão de Will e pisou na minha sombra. Os dois garotos sumiram. Eu tinha me esquecido do poder da viagem nas sombras, o jeito como os filhos do mundo inferior conseguiam entrar em uma sombra e reaparecer em outra, às vezes a centenas de quilômetros. Hades adorava surgir de fininho às minhas costas e gritar oi, bem na hora em que eu estava disparando uma flecha mortal. Ele achava engraçado quando eu errava o alvo e exterminava acidentalmente a cidade errada. Austin estremeceu. Odeio quando Nico faz isso. Qual é nosso plano? Vocês dois são meu apoio, falei. Se eu errar, se eu morrer, vai depender de vocês. Opa, disse Kayla. O que você quer dizer com se você errar? Peguei minha última flecha, a que encontrei no bosque de Dodona. Vou disparar no ouvido daquele gigante lindo. Austin e Kayla trocaram olhares, talvez questionando se eu finalmente havia perdido a cabeça devido ao estresse de ser mortal. Uma flecha fatal, expliquei. Vou encantar uma flecha com uma doença, depois dispará-la no ouvido da estátua. A cabeça é oca.
Os ouvidos são a única abertura. A flecha deve liberar doença suficiente para matar o poder do colosso, ou ao menos desabilitá-lo. Como você sabe que vai dar certo? Perguntou Kayla. Eu não sei, mas... Nossa conversa foi interrompida pelo pé gigante do colosso. Pulamos para o lado, escapando por pouco do esmagamento. Atrás de nós, Miranda gritou. Ei, feioso! Eu sabia que ela não estava falando comigo, mas olhei para trás mesmo assim. Ela levantou os braços, o que fez algas marinhas surgirem das dunas e se enrolarem nos tornozelos da estátua. O colosso as arrebentou com facilidade, mas elas conseguiram irritá-lo, e com isso distraí-lo. Ver Miranda enfrentar a estátua me deixou com o coração apertado por causa de Meg novamente. Enquanto isso, Elise e Cecil pararam dos dois lados do colosso e começaram a jogar pedras nas canelas dele. Do acampamento, uma saraivada de projéteis flamejantes explodiu no traseiro nu do SR. Bonitão, o que me fez contrair o meu em solidariedade. O que você estava dizendo? Perguntou Austin. Certo. Girei a flecha entre os dedos. Eu sei o que você está pensando. Estou sem os meus poderes divinos. É bem possível que não consiga conjurar a peste negra ou a gripe espanhola. Mas, mesmo assim, se eu conseguir fazer o disparo de perto, direto na cabeça, talvez cause algum dano. E, se isso falhar? Perguntou Kayla. Reparei que a aljava dela também estava vazia. Não vou ter forças para tentar uma segunda vez. Você vai precisar fazer outro disparo. Encontre uma flecha, tente conjurar alguma doença e dispare enquanto Austin guia a carruagem. Percebi que era uma missão impossível, mas eles a aceitaram em silêncio. Eu não sabia se devia me sentir grato ou culpado. Quando era um deus, achava natural o fato de os mortais terem fé em mim. Agora, eu estava pedindo aos meus filhos para arriscarem a vida de novo, e nem tinha certeza se meu plano funcionaria. Tive um vislumbre de movimento no céu. Dessa vez, em vez do pé do colosso, era a carruagem de Sherman Young, mas sem Sherman Young. Will fez os Pegasus pousarem e arrastou para fora um Nico DeAngelo semiconsciente. Onde estão os outros? Perguntou Kayla. Sherman e as filhas de Hermes. Will revirou os olhos. Nico os convenceu a desembarcar. Como se estivesse esperando uma deixa, ouvi Sherman gritando de algum lugar ao longe. Eu vou acabar com você, DeAngelo. Agora, vão, disse Will. A carruagem foi feita para 3 pessoas, e, depois dessa viagem nas sombras, Nico vai desmaiar a qualquer segundo. Não vou, não, reclamou Nico, desmaiando em seguida. Will pegou Nico no colo e o levou para longe. Boa sorte. Vou arrumar um Gatorade para o Lorde das Trevas aqui. Austin entrou primeiro e tomou as rédeas. Assim que Kayla e eu subimos, voamos a toda para o céu, com os Pegasus desviando e girando ao redor do colosso com habilidade extrema. Comecei a sentir uma pontada de esperança. Nós talvez conseguíssemos superar esse gostosão gigantesco de bronze. Agora falei, se eu conseguir enfeitiçar essa flecha com uma bela doença. A flecha tremeu por todo o comprimento. Tu não farás isso, disse ela. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu tento evitar armas falantes. Acho-as grosseiras e distrativas. Durante um período, Artemis teve um arco que xingava como um marinheiro fenício. E certa vez, em uma taverna de Estocolmo, eu conheci um deus absurdamente lindo, mas a espada dele não calava a boca. Mas estou divagando aqui. Fiz a pergunta óbvia. Você está falando comigo? A flecha se arqueou. Ah, caramba! Foi um trocadilho horrível. Peço desculpas. Sim, de fato. Por obséquio, eu não fui feita para ser disparada. A voz era claramente masculina, sonora e grave, bem ao modo de um ator shakespeariano fajuto. Mas você é uma flecha, falei. Disparar você é o ponto alto. Ah, tenho mesmo que tomar cuidado com os trocadilhos. Pessoal, segurem-se. Gritou Austin. A carruagem mergulhou para evitar o leme do colosso. Sem o aviso de Austin, eu teria ficado no ar discutindo com minha flecha. Então você é feita do carvalho do bosque de Dodonassupus. É por isso que fala. Precisamente, respondeu a flecha. Apolo. Chamou Kayla. Não sei por que você está falando com a flecha, mas... Ouvi um reverberante tum. À minha direita, como um fio de energia arrebentado batendo em um telhado de metal. Em um brilho de luz prateada, as fronteiras mágicas do acampamento desabaram. O colosso seguiu em frente e pisou no pavilhão de refeições, transformando-o em escombros, como uma pilha de blocos de brinquedo. Isso acabou de acontecer, continuou Kayla com um suspiro. O colosso levantou o leme, triunfante. Ele avançou pelo acampamento, ignorando os campistas que corriam ao redor dos pés dele. Valentina Dias disparou uma balista na virilha. Mais uma vez, tive que me encolher em solidariedade. Arley e Connorstow tentaram queimar os pés da estátua com um lança-chamas, sem sucesso.
Nissa, Malcolm e Kiron esticaram apressadamente um cabo de aço no caminho da estátua para que tropeçasse, mas não teriam tempo de prendê-lo direito. Eu me virei para Kayla. Você não consegue ouvir o que a flecha diz? A julgar pelos olhos arregalados, concluí que a resposta era, não, por acaso ter alucinações é de família. Deixa pra lá. Olhei para a flecha. O que você sugere, ó sabe a flecha de Dodona? Minha aljava está vazia. A ponta da flecha apontou para o braço esquerdo da estátua. A axila tem as flechas de que precisas. O colosso está indo para os chalés. Gritou Kayla. A axila. Gritei para Austin. Voe para perto da axila. Não era uma ordem que se ouvia todo dia, mas Austin virou os Pegasus em uma subida íngreme. Passamos pela floresta de flechas espetadas na axila do colosso, mas superestimei completamente meus reflexos mortais. Puxei as hastes, mas terminei de mãos vazias. Kayla foi mais ágil. Ela pegou um punhado, mas deu um grito quando as puxou. Eu a segurei para impedi-la de cair. Sua mão sangrava muito, cortada por causa do movimento em alta velocidade. Estou bem. Gritou Kayla. Mesmo com o punho fechado, gotas vermelhas pingavam pelo chão da carruagem. Pegue as flechas. Eu fiz isso. Depois, puxei o lenço verde e amarelo do pescoço e o entreguei a ela. Amarre ao redor da mão, mandei. Tem ambrosia no bolso do meu casaco. Não se preocupe comigo. O rosto de Kayla estava tão verde quanto o cabelo. Dispare logo. Vai. Eu inspecionei as flechas e senti um aperto no coração. Só uma não estava quebrada, mas a haste estava torta. Seria quase impossível disparar. Olhei de novo para a flecha falante. Afasta esse pensamento, disse ela. Encanta a flecha torta. Eu tentei. Abri a boca, mas as palavras certas para realizar o encantamento sumiram da minha mente. Como eu temia, Lester Papadopoulos não tinha esse poder. Não consigo. Vou ajudá-lo, prometeu a flecha de Dodona. Começa assim, doença, doencinha, doenção. O encantamento não começa com doença, doencinha, doenção. Com quem você está falando? Perguntou Austin. Com a flecha. Eu preciso de mais tempo. Nós não temos mais tempo. Kayla apontou com a mão ensanguentada. O colosso estava a poucos passos do gramado central. Eu não sabia se os semideuses se davam conta do perigo que corriam. O colosso podia fazer bem mais do que achatar construções. Se ele destruísse a lareira de Hestia, o templo sagrado da deusa, extinguiria a própria alma do acampamento. O vale seria amaldiçoado por gerações. O acampamento meio-sangue deixaria de existir. Percebi que eu havia falhado. Meu plano demoraria tempo demais, isso se eu conseguisse me lembrar de como fazer uma flecha mortal. Essa era a minha punição por quebrar um juramento pelo rio Estige. E então, de algum lugar acima de nós, uma voz gritou. Ei, bunda de bronze! Uma nuvem escura se formou sobre a cabeça do colosso, como um balão de fala em uma revista em quadrinhos. Das sombras surgiu um cachorro monstruoso peludo e preto, um cão infernal, e montado nas costas dele estava um jovem carregando uma espada de bronze reluzente. O fim de semana chegara. Percy Jackson estava aqui. Capítulo 37. Ei! Percy chegou. Pode dar uma ajudinha? Eu sou seu mentor. Fiquei surpreso demais para falar. Se não, teria avisado Percy sobre o que estava prestes a acontecer. Os cães infernais não gostam de grandes alturas. Quando assustados, reagem de forma previsível. Assim que a fiel escudeira de Percy pousou no topo do colosso em movimento, ela grunhiu e fez xixi na cabeça do dito colosso. A estátua congelou e olhou para cima, sem dúvida se perguntando o que diabo estava escorrendo por suas costeletas imperiais. Percy saltou heroicamente da montaria e escorregou no xixi do cão infernal. Ele quase caiu pela testa da estátua. Mas que, S.R.A. Oleari, caramba! O cão deu um latido de desculpas. Austin guiou nossa carruagem para perto deles. Percy. O filho de Poseidon nos olhou com a testa franzida. Tudo bem, quem libertou o sujeito gigantesco de bronze? Foi você, Apolo. Estou ofendido. Gritei. Sou apenas indiretamente responsável por isso. Além do mais, tenho um plano. Ah, tem? Percy olhou para o pavilhão de refeições destruído. Como ele está indo? Com minha tranquilidade habitual, eu me mantive concentrado no bem maior. Se você puder fazer o favor de impedir esse colosso de pisotear a lareira do acampamento, já ajudaria bastante. Preciso de mais alguns minutos para enfeitiçar esta flecha. Levantei a flecha falante por engano, depois levantei a flecha torta. Percy suspirou. Claro. A S.R.A. Oleari latiu, alarmada. O colosso estava levantando a mão para dar um tapa nos invasores. Percy segurou um dos raios da coroa. Cortou-o na base e o enfiou na testa da estátua.
Eu duvidava que o colosso sentisse dor, mas ele cambaleou, aparentemente surpreso por ter ganhado um chifre de unicórnio na testa. Percy cortou outro raio. Ei, feioso! Gritou ele. Você não precisa de todas essas coisas pontudas, precisa. Vou levar uma para a praia. Senhora! Oleari, pegue! Percy jogou o raio como um dardo. O cão infernal latiu com empolgação. Ela pulou da cabeça do colosso, se transformou em sombra e reapareceu no chão, correndo atrás do seu novo graveto de bronze. Percy ergueu as sobrancelhas para mim. E aí? Comece o encantamento. Ele pulou da cabeça para o ombro da estátua. Em seguida, saltou para a haste do leme e deslizou nele como se fosse um poste de bombeiro até o chão. Se eu estivesse no meu nível habitual de capacidade atlética, poderia ter feito algo assim de olhos fechados, claro, mas eu tinha que admitir, Percy Jackson era moderadamente impressionante. Ei, bunda de bronze! Gritou ele de novo. Venha me pegar. O colosso obedeceu, virando-se lentamente e seguindo Percy até a praia. Tentei invocar meus antigos poderes como deus das pragas. Dessa vez, as palavras vieram. Não sabia bem por quê. Talvez a chegada de Percy tivesse renovado minha fé. Talvez eu só não tivesse pensado demais no assunto. Já percebi que pensar demais nas coisas costuma interferir na execução. É uma das primeiras lições que os deuses aprendem na carreira. Meus dedos formigaram, e senti a doença indo até a flecha. Falei sobre como eu era incrível e sobre as várias doenças horríveis que despejei em populações más do passado, porque, bem, eu sou incrível. Conseguia sentir a magia se espalhando, apesar de a flecha de Dodona ficar sussurrando para mim como um ajudante de palco elisabetano irritante. Dize, doença, doencinha, doenção. Abaixo, mais semideuses se juntaram ao grupo indo para a praia. Eles corriam à frente do colosso, provocando, jogando coisas e chamando-o de bunda de bronze. Fizeram piadas sobre o novo chifre. Riram do xixi do cão infernal escorrendo pelo rosto dele. Normalmente, tenho tolerância zero para bullying, principalmente quando a vítima é a minha cara, mas, como o colosso era do tamanho de um prédio de 10 andares e estava destruindo o acampamento deles, acho que a grosseria dos campistas era compreensível. Terminei o encantamento. Uma névoa verde abominável agora envolvia a flecha. Tinha um cheiro leve de fritura de lanchonete, um bom sinal de que carregava algum mal terrível. Estou pronto, falei para Austin. Me leve para perto do ouvido. Pode deixar. Austin se virou para dizer mais alguma coisa, e um filete de névoa verde passou debaixo do nariz dele. Seus olhos começaram a lacrimejar. O nariz ficou vermelho e começou a escorrer. Ele contraiu o rosto e deu um espirro tão forte que desabou. Ficou caído no chão da carruagem, gemendo e se contorcendo. Meu filho. Queria segurá-lo e ver se ele estava bem, mas como levava uma flecha em cada mão, isso não era aconselhável. Ah, desgraça! Forte demais é essa doença. A flecha de Dodona zumbiu com irritação. Teu encantamento foi ridículo. Ah, não falei. Kayla, tome cuidado. Não respire. Atim. Kayla caiu ao lado do irmão. O que eu fiz? Choraminguei. Acho que tu fizeste besteira, disse a flecha de Dodona, minha fonte de sabedoria infinita. Anda logo. Pega tuas rédeas. Por quê? Era de se imaginar que um deus que guiava uma carruagem diariamente não precisaria fazer uma pergunta dessas. Em minha defesa, eu estava abalado porque meus filhos jaziam semiconscientes aos meus pés. Não considerei que ninguém estava guiando a carruagem. Sem ninguém nas rédeas, os Pegasus entraram em pânico. Para evitar o choque contra o enorme colosso de bronze, eles mergulharam em rota de colisão com o chão. Não sei como, consegui reagir da forma apropriada. 3 vivas para uma reação apropriada. Joguei as 2 flechas na aljava, segurei as rédeas e consegui controlar o pouso o suficiente para impedir uma tragédia. Nós quicamos em uma duna e paramos na frente de Quirone e um grupo de semideuses. Nossa entrada poderia ter sido mais pomposa se a força centrífuga não tivesse jogado nós 3 para fora da carruagem. Já mencionei que fiquei agradecido pela areia macia. Os Pegasus saíram voando, arrastando a carruagem destruída para o céu e nos deixando presos no chão. Quirone galopou até nós, seguido por um amontoado de semideuses. Percy Jackson também se aproximou, enquanto a S.R.A. Oleari mantinha o colosso distraído com uma brincadeira de pique-pega. Duvido que isso fosse sustentar o interesse da estátua por muito tempo, principalmente quando o colosso percebesse que havia um grupo de alvos logo às suas costas, prontos para serem pisoteados. A flecha com a doença está pronta. Anunciei. Precisamos disparar no ouvido do colosso. Minha plateia não pareceu encarar isso como uma boa notícia. Então percebi que a carruagem não estava mais ali. Meu arco se fora com ela. E Kayla e Austin estavam contaminados com seja lá qual doença conjurei. Isso é contagioso? Perguntou Cecil. Não?
Respondi. Bom, acho que não. Foram os vapores da flecha. Todo mundo se afastou de mim. Cecil chamou Kiron. Você e Arley vão levar Kayla e Austin para o chalé de Apollo, para tratamento. Mas eles são o chalé de Apollo, reclamou Arley. Além do mais, meu lança-chamas. Você pode brincar com o lança-chamas depois, prometeu Kiron. Vá logo. Bom menino. O restante vai fazer o que puder para manter o colosso perto da água. Percy e eu vamos ajudar Apollo. Kiron disse a palavra ajudar como se quisesse dizer dar um pescotapa com violência extrema. Quando a multidão se dispersou, Kiron me ofereceu seu arco. Faça o disparo. Olhei para a arma enorme e complexa, cuja corda devia ter uma tensão de mais de 45 quilos. Isso foi feito para a força de um centauro, não de um adolescente mortal. Você criou a flecha, disse ele. Só você pode disparar sem sucumbir à doença. Só você pode acertar um alvo desses. Daqui. É impossível. Onde está aquele garoto voador, Jason Grace? Percy limpou o suor e a areia do pescoço. Estamos sem garotos voadores. E os Pegasus fugiram. Talvez com umas arpias e linha de pipa, comecei. Apollo interrompeu Kiron. Você tem que fazer isso. Você é o senhor da arqueria e das doenças. Não sou senhor de nada. Choraminguei. Sou um adolescente mortal burro e feio. Não sou ninguém. A autopiedade bateu com tudo. Achei que o chão se abriria ao meio quando chamei a mim mesmo de ninguém. O cosmos pararia de girar. Percy e Kiron me tranquilizariam imediatamente. Nada disso aconteceu. Percy e Kiron só fizeram uma careta. Percy colocou a mão no meu ombro. Você é Apollo. Nós precisamos de você. Você consegue fazer isso? Além do mais, se não conseguir, vou jogar você pessoalmente do alto do Empire State Building. Essa era exatamente a conversa de que eu precisava, o tipo de coisa que Zeus me dizia antes dos meus jogos de futebol. Eu empertiguei os ombros. Certo. Vamos tentar atraí-lo para a água, disse Percy. Tenho vantagem lá. Boa sorte. Percy aceitou a mão estendida de Kiron e pulou nas costas do centauro. Juntos, eles galoparam até o mar, com Percy balançando a espada e gritando vários impropérios relacionados a bundas de bronze para o colosso. Eu corri para a praia até conseguir ver a orelha esquerda da estátua. Ao olhar para aquele perfil majestoso, não vi Nero. Eu me vi, um monumento à minha própria vaidade. O orgulho de Nero não passava de um reflexo do meu. Eu era o pior tolo. Era exatamente o tipo de pessoa que colocaria uma estátua nua de 30 metros de mim mesmo no meu jardim. Puxei a flecha enfeitiçada da aljava e ajustei o arco. Asterisco, asterisco, asterisco. Os semideuses estavam ficando ótimos na arte de se espalhar. Eles continuaram a atormentar o colosso dos dois lados enquanto Percy e Kiron galopavam pela orla, com a SRA. Oleari pulando nos calcanhares da estátua com seu graveto de bronze. Ei, feioso! Gritou Percy. Aqui. O passo seguinte do colosso deslocou várias toneladas de água salgada e criou uma cratera grande o bastante para engolir uma picape. A flecha de Dodona tremeu na aljava. Solta teu ar, aconselhou ela. Relaxa teu ombro. Eu já usei um arco antes, resmunguei. Presta atenção no teu cotovelo direito, disse a flecha. Cala a boca. E não mandes tua flecha calar a boca. Eu puxei a corda. Meus músculos arderão, como se água fervendo estivesse sendo derramada nos meus ombros. A flecha enfeitiçada não me fez desmaiar, mas os vapores desorientavam. A haste torta tornou qualquer cálculo impossível. O vento estava contra mim. A curva do disparo seria alta demais. Mesmo assim eu mirei, expirei e soltei a corda. A flecha girou enquanto disparava para cima, perdendo força e desviando para a direita. Meu coração despencou. Claro que a maldição do rio Styx me negaria qualquer chance de sucesso. No momento em que a flecha atingiu o ápice da subida e estava prestes a cair, um sopro de vento a pegou, talvez Zéfiro, olhando com gentileza minha tentativa pífia. A flecha entrou no canal auditivo do colosso e ricocheteou dentro da cabeça dele com um clink, 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 como uma máquina caça-níqueis. O colosso parou. Olhou para o horizonte como se estivesse confuso. Virou o rosto para o céu, arqueou as costas e caiu para a frente, como um tornado destruindo o telhado de um armazém. Como sua cara não tinha nenhum outro orifício, a pressão do espirro gerou geysers de óleo de motor pelos ouvidos, respingando as dunas com sujeira nociva ao meio ambiente. Sherman, Julia e Alice cambalearam até mim, cobertos da cabeça aos pés de areia e óleo. Agradeço por ter libertado Miranda e Elise, rosnou Sherman, mas vou matar você depois por ter roubado minha carruagem. O que você fez com o colosso? Que tipo de doença faz você espirrar? Acho que não conjurei uma doença mortal. Acho que dei ao colosso uma crise de febre do feno. Sabe aquela pausa horrível quando você está esperando alguém espirrar? A estátua arqueou as costas de novo, e todo mundo na praia se encolheu na expectativa.
O colosso inspirou vários hectares cúbicos de ar pelos ouvidos, se preparando para o próximo espirro. Eu imaginei os piores cenários: o colosso espirraria e jogaria Percy Jackson em Connecticut, onde ele jamais seria encontrado. O colosso balançaria a cabeça e depois pisotearia todos nós. A febre do feno deixava as pessoas mal-humoradas. Eu sabia disso porque inventei a febre do feno. Mesmo assim, não foi minha intenção que fosse um mal que matasse. Certamente não previ que enfrentaria a fúria de um autômato gigante de metal com alergias sazonais. Maldita seja minha falta de visão. Maldita seja minha mortalidade. O que não levei em consideração foi o dano que nossos semideuses já tinham provocado às juntas de metal do colosso, em particular ao pescoço. O colosso se balançou para a frente com um atim estrondoso. Eu me encolhi e quase perdi o momento decisivo, quando a cabeça da estátua sofreu uma separação em primeiro grau do corpo. Ela disparou pelo estreito de Long Island, girando sem parar. Bateu na água com um barulhão e boiou ali por um momento. Então, ar jorrou do buraco do pescoço, e a bela face majestosa deste que vos fala afundou sob as ondas. O corpo decapitado da estátua oscilou. Se tivesse caído para trás, poderia ter destruído ainda mais o acampamento. Mas ele caiu para a frente. Percy soltou um palavrão que daria orgulho a qualquer marinheiro fenício. Quirón e ele correram para o lado para não serem esmagados enquanto a SRA. Oleares se dissolvia sabiamente nas sombras. O colosso caiu na água e gerou ondas de 12 metros para bombordo e estibordo. Eu nunca tinha visto um centauro pegar jacaré num tubo, mas Quirón se saiu muito bem. O rugido da queda final da estátua finalmente parou de ecoar nas colinas. Ao meu lado, Alice Miyazawa assobiou. Nossa, isso foi um tombo de respeito. Sherman Yang perguntou, com surpresa na voz. Mas que acabou de acontecer? Acho que o colosso perdeu a cabeça, respondi. Capítulo 38. Depois de espirrar, cuidar e até analisar, pior Deus. Eu mesmo. A doença se espalhou. Este foi o preço da nossa vitória, um surto de febre do feno. A maioria dos campistas estava tonta, grogue e muito congestionada, mas fiquei satisfeito de nenhum perder a cabeça ao espirrar, porque os estoques de atadura e fita adesiva estavam no fim. Will Solace e eu passamos a noite cuidando dos feridos. Will tomou a frente, o que achei ótimo, eu estava exausto. O que mais fiz foi imobilizar braços quebrados e distribuir remédio para resfriado e lenços de papel. Também tentei impedir Arley de roubar todos os adesivos de carinha feliz da enfermaria, que ele colou por todo o lança-chamas. Fiquei agradecido pela distração, pois me impediu de pensar muito nos eventos do dia. Sherman Yang fez a gentileza de aceitar não matar Nico por roubar sua carruagem, nem a mim por estragá-la, mas fiquei com a sensação de que o filho de Ares estava deixando suas opções abertas para depois. Quirón disponibilizou cataplasmas de cura para os casos mais fortes de febre do feno. Isso incluía Chiara Benvenuti, cuja sorte a deixou na mão pela primeira vez. Estranhamente, Damian White ficou doente logo depois que soube que Chiara estava doente. Os dois ficaram em camas próximas na enfermaria, o que achei meio suspeito, apesar de eles ficarem censurando um ao outro sempre que sabiam que estavam sendo observados. Percy Jackson passou várias horas recrutando baleias e hipocampos para ajudá-lo a rebocar o colosso. Ele decidiu que seria mais fácil puxá-lo para o fundo do mar, até o palácio de Poseidon, onde poderia ser utilizado como enfeite de jardim. Eu não sabia bem o que sentir sobre isso. Imaginei que Poseidon fosse substituir o belo rosto da estátua pela cara barbada e feia dele. Mas eu queria o colosso longe, e duvidava que a estátua coubesse nos cestos de lixo do acampamento. Graças aos cuidados de Will e a um jantar quente, os semideuses que resgatei na floresta logo recuperaram as forças. Paulo alegou que foi porque ele balançou seu lenço acima da cabeça de cada um, e eu que não ia discutir. Quanto ao acampamento em si, o dano poderia ter sido bem pior. O pier das canoas teria que ser reconstruído. As crateras dos passos do colosso podiam ser transformadas em trincheiras convenientes ou lagos de carpas. O pavilhão de refeições fora reduzido a escombros, mas Nyssa e Arley estavam confiantes que Annabeth Chase poderia recriar o ambiente quando voltasse ao acampamento. Com sorte, seria reconstruído a tempo para o próximo verão. O único outro dano maior foi ao chalé de Deméter. Eu não percebi durante a batalha, mas o colosso pisou nele antes de se virar para a praia. Em retrospecto, o caminho de destruição parecia quase proposital, como se o autômato tivesse subido em terra, pisado no chalé 4 e voltado para o mar. Considerando o que aconteceu com Meg MC Caffrey, tive dificuldade de não encarar isso como um mau presságio. Miranda Gardiner e Billy NG receberam camas temporárias no chalé de Hermes, mas por bastante tempo naquela noite ficaram sentadas, completamente atordoadas em meio às ruínas enquanto margaridas surgiam ao redor das duas no chão congelado de inverno. Apesar da exaustão, tive um sono agitado.
Não me importei com os espirros constantes de Kayla e Austin, nem com o ronco suave de Will ou com os jacintos florescendo na janela, preenchendo o quarto com seu perfume melancólico. Mas não conseguia parar de pensar nas dríades lutando contra as chamas na floresta, ou em Nero e Meg. A flecha de Dodona estava quieta, ainda na minha aljava, mas eu desconfiava que receberia mais conselhos shakespearianos irritantes em breve. Eu não ansiava pelo que teria a me dizer sobre meu futuro. Ao nascer do sol, eu me levantei em silêncio, peguei meu arco, a aljava e o ukulele de combate e caminhei até o cume da colina meio sangue. O dragão guardião, Peleu, não me reconheceu. Quando me aproximei demais do velocino de ouro, ele sibilou, então tive que me sentar um pouco mais afastado, aos pés da Atena Partenos. Não me importei de não ser reconhecido. No momento, não queria ser Apolo. Toda a destruição que eu via no acampamento, era minha culpa. Eu fui cego e complacente. Permiti que os imperadores de Roma, inclusive um de meus próprios descendentes, ganhassem poder nas sombras. Deixei que minha antiga rede grandiosa de oráculos ruísse ao ponto de até Delfos estar perdido. Quase provoquei o fim do próprio acampamento meio-sangue. E Meg M.C. Caffrey. Ah, Meg, onde você estava? Faça o que tiver que fazer, ela me dissera. É minha última ordem. Aquela ordem tinha sido vaga o bastante para me permitir ir atrás dela. Afinal, estávamos unidos agora. O que eu tinha que fazer era encontrá-la. Eu me perguntei se Meg havia elaborado a ordem daquele jeito de propósito ou se isso era só no que eu queria acreditar. Olhei para o rosto sereno de alabastro de Atena. Na vida real, ela não era tão pálida nem parecia tão indiferente. Bem, ao menos na maior parte do tempo. Eu me perguntei por que o escultor, Fídias, escolheu fazer com que ela parecesse tão inalcançável, e se Atena aprovava. Nós, deuses, costumávamos debater quanto os humanos podiam mudar nossa própria natureza só pela forma como nos retratavam ou nos imaginavam. Durante o século XVIII, por exemplo, eu não conseguia escapar da peruca branca, por mais que tentasse. Dentre os imortais, o assunto sobre quanto os humanos nos influenciavam era tabu. Talvez eu merecesse minha forma atual. Depois do meu descuido e da minha tolice, talvez a humanidade devesse me ver como nada além de Lester Papadopoulos. Suspirei. Atena, o que você faria no meu lugar? Alguma coisa inteligente e prática, imagino. Atena não me respondeu. Só observou calmamente o horizonte, como sempre. Eu não precisava que a deusa da sabedoria me dissesse o que fazer. Eu sabia que devia ir embora do acampamento meio-sangue imediatamente, antes que os campistas acordassem. Eles me acolheram para me proteger, e quase levei todos à morte. Eu não conseguia suportar a ideia de colocá-los em um perigo ainda maior. Mas, como eu queria ficar com Will, Kayla, Austin, meus filhos mortais. Eu queria ajudar Arley a colar carinhas sorridentes no lança-chamas. Queria conquistar Chiara e roubá-la de Damien, ou talvez roubar Damien de Chiara, eu ainda não tinha certeza. Queria melhorar minha música e a queria por meio daquela atividade estranha conhecida como treino. Eu queria ter um lar. Vá embora, eu disse a mim mesmo. Agora. Como eu era um covarde, esperei demais. Abaixo de mim, as luzes dos chalés começaram a se acender. Campistas saíram pelas portas. Sherman Young começou seu alongamento matinal. Arley correu pelo gramado, levantando o sinalizador para Léo Valdez, esperando que finalmente funcionasse. Por fim, duas figuras familiares me viram. Elas se aproximaram vindas de direções diferentes, da casa grande e do chalé 3, subindo a colina ao meu encontro, Raquel Dari e Percy Jackson. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu sei no que você está pensando, disse Raquel. Não faça isso. Finge surpresa. Você consegue ler minha mente, Sr. Dari? Não preciso. Eu conheço você, Lorde Apolo. Uma semana antes, a ideia teria me feito dar gargalhadas. Uma mortal não podia me conhecer. Eu tinha vivido 4 milênios. Olhar para a minha verdadeira forma vaporizaria qualquer humano. Mas, agora, as palavras de Raquel pareciam perfeitamente razoáveis. Com Lester Papadopoulos, tudo estava exposto. E não havia muito a conhecer. Não me chame de Lorde. Soltei um suspiro. Sou só um adolescente mortal. Não pertenço a este acampamento. Percy se sentou ao meu lado. Apertou os olhos contra o sol nascente, a brisa do mar bagunçando seu cabelo. Eu também achava que aqui não era o meu lugar. Não é a mesma coisa, falei. Vocês, humanos, mudam, crescem e amadurecem. Deuses, não? Percy me olhou. Tem certeza? Você parece bem diferente. Acho que ele pretendia fazer um elogio, mas não achei as palavras reconfortantes. Se eu estava ficando mais humano, isso não era motivo de comemoração. Era verdade que consegui usar alguns dos meus poderes divinos quando mais importava, uma explosão de força divina contra os germânicos, uma flecha com febre do feno contra o colosso, mas eu não podia contar com essas habilidades.
Eu nem sabia como as tinha conjurado. O fato de ter limites e de não poder ter certeza de quais eram esses limites. Bem, isso fazia com que eu me sentisse bem mais Lester Papadopoulos do que Apolo. Os outros oráculos precisam ser encontrados e protegidos, falei. Não posso fazer isso se não sair do acampamento meio-sangue. E não quero colocar a vida de mais ninguém em risco. Raquel se sentou do meu outro lado. Você parece resoluto. Recebeu uma profecia no bosque. Estremeci. Temo que sim. Ela colocou as mãos nos joelhos. Kayla disse que você estava falando com uma flecha ontem. Ela é feita da madeira do bosque de Dodona. Espere aí, interrompeu Percy. Você encontrou uma flecha falante que revelou uma profecia. Não seja bobo, falei. A flecha fala, mas quem me deu a profecia foi o próprio bosque. A flecha de Dodona só dá conselhos aleatórios. É bem irritante. A flecha tremeu na minha aljava. De qualquer modo, continuei, preciso ir embora do acampamento. A Triunvirato SA quer dominar todos os oráculos antigos. Eu tenho que impedi-los. Quando tiver derrotado os antigos imperadores, só então vou poder enfrentar meu amigo Piton e libertar o oráculo de Delfos. Depois disso, se eu sobreviver, pode ser que Zeus me deixe voltar ao Olimpo. Raquel puxou uma mecha de cabelo. Você sabe que fazer isso sozinho é perigoso, certo? Escute o que ela diz, pediu Percy. Quirón me contou sobre Nero e essa empresa maluca. Eu agradeço a oferta, mas... Calma lá. Percy levantou as mãos. Só para deixar claro, não estou me oferecendo para ir com você. Ainda tenho que terminar meu último ano no colégio, passar no APES e no exame de admissão da faculdade e evitar que minha namorada me mate. Mas tenho certeza de que podemos conseguir outros ajudantes. Eu vou oferecer Raquel. Eu balancei a cabeça. Meus inimigos adorariam capturar alguém tão querido para mim quanto a sacerdotisa de Delfos. Além do mais, preciso que você e Miranda Gardiner fiquem aqui e estudem o bosque de Dodona. Por enquanto, é nossa única fonte de profecias. E como nossos problemas de comunicação não desaparecerão, aprender a usar seu poder é de suma importância. Raquel tentou esconder, mas consegui ver decepção nas rugas ao redor de sua boca. E Meg? Perguntou ela. Você vai tentar encontrá-la, não vai? Daria no mesmo se ela tivesse enfiado a flecha de Dodona no meu peito. Olhei para a floresta, aquela área enevoada e verde que tinha engolido a jovem MC Caffrey. Por um breve momento, me senti como Nero, tinha vontade de queimar tudo aquilo. Vou tentar, falei, mas Meg não quer ser encontrada. Ela está sob a influência do padrasto. Percy passou as mãos pelo dedão da Athena Parthenos. Eu já perdi gente demais para péssimas influências, Eta Nakamura, Luke Castellan. Nós quase perdemos Nico. Ele balançou a cabeça. Não? Não mais. Você não pode desistir de Meg. Vocês estão unidos. Além do mais, ela é do grupo dos mocinhos. Eu já conheci muita gente do grupo dos mocinhos, falei. A maioria foi transformada em bestas, estátuas ou árvores. Minha voz falhou. Raquel colocou a mão na minha. As coisas nem sempre precisam terminar da mesma maneira, Apolo. Essa é a parte boa de ser humano. Nós só temos uma vida, mas podemos escolher que tipo de história queremos ter. Isso me pareceu otimista demais. Eu havia passado séculos vendo os mesmos padrões de comportamento se repetindo sem parar em humanos que se achavam terrivelmente inteligentes e que estavam fazendo uma coisa que nunca havia sido feita antes. Eles achavam estar criando as próprias histórias, mas só percorriam as mesmas velhas narrativas, geração após geração. Ainda assim, talvez a persistência fosse a maior virtude dos mortais, no fim das contas. Eles nunca pareciam perder as esperanças. De tempos em tempos, conseguiam me surpreender. Eu nunca previ Alexandre, o Grande, Robin Hood ou Billie Holiday. Para falar a verdade, nunca previ Percy Jackson e Raquel. Elizabeth Dari. Eu espero que vocês estejam certos. Raquel deu um tapinha na minha mão. Nos conte a profecia que ouviu no bosque. Minha respiração saiu trêmula. Não queria falar as palavras. Tive medo de elas despertarem o bosque e nos mergulharem em uma cacofonia de profecias, piadas ruins e musiquinhas de propaganda. Mas recitei os versos. Houve um deus, Apolo era chamado. Entrou em uma caverna azul acompanhado. Ele e mais 2 montados. No cuspidor de fogo alado. A morte e loucura forçado. Raquel cobriu a boca. Um limerick. Pois é. Choraminguei. Estou condenado. Esperem aí. Os olhos de Percy brilharam. Esses versos. Eles significam o que eu penso. Bem falei. Acredito que a caverna azul se refira ao oráculo de Trofônio. Era um oráculo antigo muito perigoso. Não disse Percy. Os outros versos. 2 no lombo, cuspidor de fogo, blá blá blá. Ah! Não tenho ideia do que isso significa.
O sinalizador de Arley. Percy riu, mas eu não conseguia entender por que parecia tão satisfeito. Ele disse que você fez um ajuste na sintonia. Acho que funcionou. Raquel estreitou os olhos para ele. Percy, o que você? A expressão dela se suavizou. Ah! Ah! Houve outros versos? Perguntou Percy. Além do limerick. Vários, admite. Trechos que não entendo. A descida do sol, o verso final. Indiana, banana. A felicidade se aproxima. Alguma coisa sobre páginas queimando. Percy bateu no joelho. Pronto. A felicidade se aproxima. Em latim, feliz é um nome. Bem, ao menos uma versão dele. Ele se levantou e observou o horizonte. Seus olhos se fixaram em uma silhueta ao longe. Um sorriso se abriu em seu rosto. Apolo, sua escolta está a caminho. Eu segui seu olhar. Uma criatura alada enorme feita de bronze celestial descia das nuvens, cintilando ao sol. Nas costas dela estavam duas figuras humanas. A descida foi silenciosa, mas na minha mente a melodia alegre do Valdezinator proclamava as boas notícias. Léo estava de volta. Capítulo 39. Quer bater no Léo? Algo super compreensível o garanhão mereceu. Os semideuses tiveram que pegar senha. Nico saiu distribuindo papeizinhos com números, gritando, a fila começa à esquerda. Fila única, pessoal. Isso é mesmo necessário? Perguntou Léo. É, disse Miranda Gardiner, que pegou o primeiro número. Ela deu um soco no braço de Léo. Ai! Reclamou ele. Você é um idiota e a gente odeia você, disse Miranda. Em seguida, o abraçou e lhe deu um beijo na bochecha. Se desaparecer outra vez, vamos fazer fila para matar você. Tudo bem, tudo bem. Miranda teve que ir embora, porque a fila estava ficando bem comprida atrás dela. Percy e eu nos sentamos à mesa de piquenique com Léo e sua companheira, ninguém menos do que a feiticeira imortal Calypso. Embora Léo estivesse recebendo socos de todo mundo no acampamento, eu tinha certeza de que ele era a pessoa menos desconfortável ali. Quando se viram, Percy e Calypso deram um abraço constrangido. Eu não testemunhava um cumprimento tão tenso desde que Patroclo conheceu o prêmio de guerra de Aquiles, Briseida. Longa história. Fofoca das boas. Me pergunte depois. Calypso nunca gostou de mim, então fez questão de me ignorar, mas fiquei esperando que gritasse bu, e me transformasse em perereca. O suspense estava me matando. Percy abraçou Léo, nada de socos. Mesmo assim, o filho de Poseidon parecia indignado. Não consigo acreditar, disse ele. 6 meses. Eu já falei, disse Léo. Nós tentamos mandar mais pergaminhos holográficos. Tentamos mensagens de íris, visões em sonhos, telefonemas. Nada funcionou. Ai. Oi, Alice, como vai? Enfim, nós tivemos um problema atrás do outro. Calypso assentiu. A Albânia foi particularmente difícil. Do meio da fila, Nico De Angelo gritou, por favor, não mencionem a Albânia. E aí, quem é o próximo? A fila é única. Damian White deu um soco no braço de Léo e saiu andando e sorrindo. Eu não sabia nem se Damian conhecia Léo. Acho que ele só não podia perder a chance de dar um soco em alguém. Léo massageou o bíceps. Ei, não é justo? Aquele cara está voltando para a fila. Mas, como eu estava dizendo, se Festus não tivesse captado o sinal daquele sinalizador ontem, nós ainda estaríamos voando por aí, procurando um jeito de sair do mar de monstros. Ah, odeio aquele lugar, disse Percy. Eles têm um ciclope enorme, Polifemo. Não é? Concordou Léo. Qual é do bafo daquele cara? Meninos, disse Calypso, que tal a gente se concentrar no presente? Ela não olhou para mim, mas tive a impressão de que com presente ela quis dizer esse ex-deus tolo e seus problemas. É, disse Percy. Esses problemas de comunicação. Raquel Dari acha que tem alguma coisa a ver com essa tal de empresa Triunvirato. Raquel tinha ido à casa grande chamar Quiron, mas Percy nos contou de forma resumida o que ela havia descoberto sobre os imperadores e a corporação do mal. Claro que não sabíamos muito. Depois dos socos de mais 6 pessoas, o filho de Hefesto já estava inteirado do assunto. Ele massageou o braço dolorido. Cara, porque não me surpreende corporações modernas serem chefiadas por imperadores romanos zumbis. Eles não são zumbis, falei. E não sei se eles chefiam todas as corporações. Léo descartou minhas explicações. Mas eles estão tentando conquistar os oráculos. Sim, concordei. E isso é ruim. Muito. Então você precisa da nossa ajuda. Ai. Ei, Sherman. Onde você arrumou essa cicatriz, cara? Enquanto Sherman contava para Léo a história da chutadora de virilhas MC Cafrey e do bebê demônio Pêssego, eu observei Calypso. Ela estava bem diferente do que eu lembrava. O cabelo ainda era comprido e tinha aquele tom castanho e caramelo. Os olhos amendoados ainda eram escuros e inteligentes.
Mas, agora, em vez de Kiton, ela usava uma calça jeans moderna, uma blusa branca e um casaco de esqui rosa choking. Parecia mais nova, da minha idade mortal. Eu me perguntei se ela foi punida com a mortalidade por abandonar a Ilha Encantada. Se foi, não parecia justo manter a beleza inigualável. Ela não tinha banha nem acne. Enquanto eu a examinava, ela esticou 2 dedos na direção do outro lado da mesa de piquenique, onde uma jarra de limonada suava à luz do sol. Eu já a vira fazer esse tipo de coisa, ordenar que seus servos aéreos invisíveis levassem objetos até ela. Daquela vez, nada aconteceu. Uma expressão de decepção surgiu em seu rosto. E então, ela se deu conta de que eu estava olhando. Suas bochechas ficaram vermelhas. Desde que deixei Ogygia, não tenho mais poderes, admitiu ela. Sou totalmente mortal. Não perco as esperanças, mas... Quer beber alguma coisa? Perguntou Percy. Pode deixar. Léo alcançou a jarra primeiro. Eu não esperava sentir solidariedade por Calypso. Nós dissemos palavras duras um para o outro no passado. Alguns milênios atrás, eu me opus à petição dela para sair de Ogygia antes do prazo determinado por causa de um drama entre nós. Longa história. Fofoca das boas. Não me pergunte depois. Mesmo assim, como Deus caído, eu entendia como era desconcertante ficar sem seus poderes. Por outro lado, fiquei aliviado. Isso queria dizer que ela não podia me transformar em perereca nem pedir que seus servos aéreos me jogassem de cima da Athena Parthenos. Aqui está. Léo entregou a ela um copo de limonada. Ele parecia mais sombrio e ansioso, como se... Bem, faz sentido. Léo salvou Calypso da ilha-prisão. Com isso, Calypso perdeu seus poderes, e Léo se sentia responsável. Calypso sorriu, mas seus olhos ainda traziam um toque de melancolia. Obrigada, gatinho. Gatinho? Perguntou Percy. O rosto de Léo se iluminou. Mas ela não quer me chamar de garanhão. Não sei por quê. Ai. Era a vez de Arley. O garotinho deu um soco em Léo, depois o abraçou e começou a chorar. Oi, mano. Léo bagunçou o cabelo dele e teve o bom senso de parecer envergonhado. Você me trouxe para casa com esse seu sinalizador, Mestre H. Você é um herói. Sabe que eu nunca teria deixado você sem resposta daquele jeito de propósito, né? Arley chorou e assentiu. Depois, deu outro soco em Léo e saiu correndo. Léo parecia prestes a vomitar. Arley era forte. De qualquer modo, disse Calypso, esses problemas com os imperadores romanos, como podemos ajudar? Eu arquei as sobrancelhas. Você vai me ajudar, então? Apesar de, bom, eu sempre soube que você tinha um coração gentil e misericordioso, Calypso. Pretendia visitar você em Ogygia com mais frequência. Me poupe. Calypso tomou um gole de limonada. Vou ajudar você se Léo decidir ajudar, e ele parece ter alguma afeição por você, não sei por quê. Eu soltei o ar que estava prendendo havia, uma hora. Fico agradecido. Léo Valdez, você sempre foi um cavalheiro e um gênio. Afinal, o Valdezinator é criação sua. Léo sorriu. Eu criei, né? Acho que foi uma coisa bem legal. E onde fica esse próximo oráculo que você... Ai! Tinha chegado a vez de Nissa. Ela deu um tapa em Léo e o repreendeu em um espanhol desenfreado. Tá, tudo bem, tudo bem. Léo massageou o rosto. Caramba, hermana, eu também amo você. Ele voltou a atenção para mim. E esse próximo oráculo, você disse que era onde? Percy bateu na mesa de piquenique. Quirone e eu estávamos falando sobre isso. Ele acha que essa coisa de triunvirato, que eles dividirão os Estados Unidos em 3 partes, com um imperador encarregado de cada uma. Sabemos que Nero está intocado em Nova York, então achamos que o próximo oráculo fica no território do segundo cara, talvez no meio-oeste dos Estados Unidos. O meio-oeste dos Estados Unidos. Léo abriu os braços. Moleza, então. Vamos só procurar no centro do país. Sempre sarcástico, comentou Percy. Ei, cara, eu naveguei com os vigaristas mais sarcásticos por todos os 7 mares. Os dois fizeram um high-five, apesar de eu não ter entendido bem por quê. Pensei em um trecho da profecia que ouvi no bosque, alguma coisa sobre Indiana. Poderia ser um ponto de partida. A última pessoa da fila era o próprio Quiron, empurrado na cadeira de rodas por Raquel Dari. O velho centauro deu um sorriso caloroso e paternal para Léo. Meu garoto, fico tão feliz de ter você de volta. E você libertou Calypso, estou vendo. Muito bem, e bem-vindos, os dois. Quiron abriu os braços. Obrigado, Quiron. Léo se inclinou para a frente para abraçá-lo. De debaixo do cobertor no colo de Quiron, a perna equina da frente surgiu e acertou com o casco na barriga de Léo. Com a mesma agilidade, a perna sumiu. Senhor.
Valdez disse Quiron, mantendo o tom gentil, se você fizer qualquer outra coisa parecida novamente. Eu entendi. Léo massageou a barriga. Caramba, para um professor você tem um chute forte à beça. Raquel sorriu e empurrou Quiron para longe. Calypso e Percy ajudaram Léo a se levantar. Aí, Nico gritou Léo, me diga que acabaram as agressões físicas. Por enquanto. Nico sorriu. Ainda estamos tentando falar com a costa oeste. Tem algumas dezenas de pessoas lá que vão querer bater em você também. Léo fez uma careta. Nossa, mal posso esperar. Bom, acho melhor eu me cuidar, então, para resistir à próxima leva de socos. Onde vocês vão almoçar, agora que o Colosso destruiu o pavilhão de jantar? Asterisco. Percy foi embora naquela noite, antes do jantar. Eu esperava uma despedida emocionada, ele me pediria conselhos sobre provas, ser herói e viver a vida em geral. Depois que ele me ajudou a derrotar o Colosso, seria o mínimo que eu poderia fazer. Mas ele estava mais interessado em se despedir de Léo e Calypso. Não participei da conversa deles, mas os três pareceram ter se entendido. Percy e Léo se abraçaram. Calypso deu até um beijinho na bochecha de Percy. Depois, o filho de Poseidon adentrou o estreito de Long Island com seu cachorro extremamente grande e os dois desapareceram debaixo da água. A SRA. Oleari nadava. Viajava pelas sombras das baleias. Eu não sabia. Como o almoço, o jantar foi um evento casual. Quando a noite caiu, nós comemos em toalhas de piquenique ao redor da lareira, que ardia com o calor de Estia e afastava o frio do inverno. O dragão Festus foi farejar ao redor dos chalés, cuspindo fogo no céu de vez em quando por nenhum motivo aparente. Ele levou umas pancadas quando estávamos na Córcega, explicou Léo. Às vezes, cospe aleatoriamente, desse jeito. Mas ainda não fritou ninguém importante, acrescentou Calypso, com a sobrancelha arqueada. Vamos ver se ele vai gostar de você. Os olhos vermelhos brilhantes de Festus reluziam na escuridão. Depois de dirigir a carruagem do sol por tanto tempo, não fiquei nervoso por ter que subir em um dragão de metal, mas, quando pensei no lugar para onde estávamos indo, gerânios floresceram na minha barriga. Eu queria ir sozinho, contei a eles. A profecia de Dodona fala de um comedor de fogo de bronze, mas, me parece errado pedir para vocês arriscarem suas vidas. Vocês passaram por tanta coisa só para chegarem aqui. Calypso inclinou a cabeça, intrigada. Talvez você realmente tenha mudado. Isso não me parece coisa do Apolo de quem me lembro. Sem contar que você já foi bem mais bonito. Eu ainda estou bem bonito, protestei. Só preciso me livrar dessas espinhas. Ela deu um sorrisinho debochado. Acho que você não perdeu totalmente a arrogância. Como é? Pessoal, interrompeu Léo, se vamos viajar juntos, vamos tentar ser amigos. Ele apertou uma bolsa de gelo no bíceps dolorido. Além do mais, nós estávamos mesmo planejando ir para a costa oeste. Tenho que encontrar meus amigos Jason e Piper e Frank e Azel e, bom, todo mundo do acampamento Júpiter, acho. Vai ser divertido. Divertido? Perguntei. O oráculo de Trofônio, ao que tudo indica, vai me arremessar em um mar de morte e loucura. Mesmo que eu sobreviva a isso, minhas outras provações sem dúvida serão longas, dolorosas e muito provavelmente fatais. Exatamente, disse Léo. Divertido. Mas não sei se é uma boa ideia chamar essa missão de provações de Apolo. Acho que devíamos chamá-la de Turnê Mundial da Volta da Vitória de Léo Valdez. Calypso riu e entrelaçou os dedos nos de Léo. Ela podia não ser mais imortal, mas ainda tinha uma graça e tranquilidade que eu não conseguia compreender. Talvez sentisse falta dos poderes, mas parecia genuinamente feliz com Valdez, e nessa nova forma jovem e imortal, mesmo que isso significasse que ela podia morrer a qualquer momento. Ao contrário de mim, ela escolheu ser mortal. Sabia que deixar Ogygia era um risco, mas agiu por vontade própria. Foi muito corajosa. Ei, cara, disse Léo. Não fique assim. Nós vamos encontrá-la. Eu me mexi, um pouco desconcertado. O quê? Sua amiga Meg. Nós vamos encontrá-la. Não se preocupe. Uma bolha de escuridão explodiu dentro de mim. Pela primeira vez, eu não estava pensando em Meg. Estava pensando em mim, e isso me fez sentir culpa. Talvez Calypso estivesse certa ao questionar se eu realmente havia mudado. Olhei para a floresta silenciosa. Lembrei-me de Meg me arrastando pela mata quando eu estava com frio, encharcado e delirante. Lembrei que ela lutou sem medo contra os mírmicos e que mandou Pêssego apagar o fósforo quando Nero estava prestes a botar fogo nos reféns, apesar do medo de libertar o besta. Eu tinha que fazê-la perceber que Nero era mau, muito mau. Tinha que encontrá-la. Mas como? Meg sabe a profecia, falei. Se contar a Nero, ele também vai saber nosso plano. Calypso deu uma mordida na maçã. Eu não sei de nada que aconteceu no Império Romano. Um imperador pode ser tão ruim assim. Ah, pode garantir a ela.
e ele se aliou a outros 2. Não sabemos quais, mas é seguro supor que são igualmente implacáveis. Tiveram séculos para acumular fortunas, adquirir propriedades, construir exércitos. Quem sabe do que são capazes? Disse Léo. Nós derrotamos Gaia em uns 40 segundos. Isso vai ser moleza. Eu recordava que o que nos levou à luta com Gaia envolveu meses de sofrimento e encontros de raspão com a morte. Léo morreu, na verdade. Eu também queria lembrá-lo que o triunvirato podia muito bem ter orquestrado nossos problemas anteriores com os titãs e gigantes, o que os tornaria mais poderosos do que qualquer coisa que Léo já tivesse enfrentado. Mas decidi que mencionar isso poderia afetar o ânimo do grupo. Nós vamos conseguir, disse Calypso. Temos que conseguir. Então, vamos conseguir. Eu fiquei presa em uma ilha por milhares de anos. Não sei quanto tempo essa vida mortal vai durar, mas pretendo viver intensamente e sem medo. Essa é minha mamacita, disse Léo. O que já falei sobre me chamar de mamacita. Léo deu um sorrisinho encabulado. De manhã, vamos pegar nossos suprimentos. Assim que Festus passar por um ajuste e uma troca de óleo, poderemos partir. Pensei nos suprimentos que levaria comigo. Eu tinha pouquíssimas coisas. Roupas emprestadas, um arco, um ukulele e uma flecha teatral demais. No entanto, a verdadeira dificuldade seria me despedir de Will, Austin e Kyla. Eles me ajudaram tanto e me receberam tão bem, fizeram por mim mais do que eu jamais fiz por eles. Lágrimas arderam nos meus olhos. Antes que eu pudesse começar a chorar, Will Solace apareceu, iluminado pela luz da lareira. Ei, pessoal! Nós fizemos uma fogueira no anfiteatro. É hora da cantoria. Venham! Houve suspiros misturados com gritos de alegria, mas quase todo mundo se levantou e seguiu para a fogueira, onde Nico de Angelo aparecia delineado pelas chamas, preparando espetos de marshmallows no que pareciam ossos de fêmur. Ah, cara! Léo fez uma careta. Sou péssimo em cantorias. Eu sempre bato palmas fora de hora e canto o refrão errado. Podemos pular essa parte. Ah, não? Falei. Eu me levantei, me sentindo melhor de repente. Era possível que amanhã eu fosse chorar e pensar nas despedidas. Era possível que em 2 dias nós voássemos direto para a morte. Mas, hoje, eu pretendia me divertir com minha família. O que Calypso disse? Viver intensamente e sem medo. Se ela podia fazer isso, o brilhante e fabuloso Apolo também podia. Cantar é bom para os espíritos. Você nunca deve desperdiçar uma oportunidade de cantar, insiste. Calypso sorriu. Não acredito que vou dizer isso, mas pela primeira vez concordo com Apolo. Venha, Léo. Vou ensinar as harmonias a você. Juntos, nós 3 andamos em direção aos sons de gargalhadas, à música e ao fogo quente crepitando. Copyright Beck Riordan, 2016. Rick Riordan nasceu em 1964 nos Estados Unidos, em San Antonio, Texas, e hoje vive em Boston com a esposa e os 2 filhos. Autor best-seller do The New York Times, premiado pela IALSA e pela American Library Association, por 15 anos ensinou inglês e história em escolas de São Francisco, e é a essa experiência que ele atribui sua habilidade em escrever para o público jovem. Além das séries Percy Jackson e os Olimpianos, Os Heróis do Olimpo e As Provações de Apolo, inspiradas na mitologia greco-romana, Riordan assina as séries As Crônicas dos Cani, que visita deuses e mitos do Egito Antigo, e Magnus Chase e os Deuses de Asgard, sobre mitologia nórdica. Inscrevam-se no canal. Próximo livro, As Provações de Apolo, A Profecia das Sombras.